Fala, seus Maradona, tranquilidade? Aqui que vos fala sou eu, Vinícius Pimenta. Estamos começando mais um episódio do NamaraCast. E aqui do meu lado, meu camarada, Rafa Reise. Salve, salve, Pimenta. Suave? Tranquilidade, você? De boa também, meu irmão. E a bruxaria? Tá maluco hoje. É isso aí. E ali na nossa máquina do tempo, nosso DeLorean, nosso querido camarada queridão. E aí, galera, beleza? Tranquilidade, queridão? Suave. É isso aí. Rafa, fala pra gente quem que é a nossa convidada especial de hoje. Hoje a gente vai trocar uma ideia com a Jay. Jay, que ela é bruxa Bruxa e e tatuadora. tatuadora, né? Que é muito legal também. O que veio primeiro? A bruxaria ou a tatuagem? Bem antes da bruxaria. É bem mesmo? antes. Caralho, mas você vai falar bastante pra gente, só vou falar dos nossos apoiadores aqui do canal, tá? A gente tem uma parceria com a Skal. Se você precisa de suplemento de qualidade, se você já treina ou se você quer treinar, é só você entrar no site deles, que a gente vai deixar aí no link na descrição. Lá eles têm whey protein, creatina, tem glutamina, tem squeeze também, tem um monte de coisa lá. Tem nosso cupom também, que é o DONAMARA10. Qualquer compra que você fizer, você ganha 10% de desconto. A gente tem também uma parceria com Cerveja Azul. Você que gosta de música autoral, música de qualidade, ou se você tem uma banda e quer tocar num lugar com uma qualidade de som bacana, é só entrar no site deles, cervejaazul.com, cadastrar sua banda, que eles vão dar uma audição lá. E tem o Hugo Brandão também, né? Isso, Que é um nosso querido luthier de amigo. qualidade aqui de São Paulo. Se você tem um instrumento de corda, quer dar uma regulada, só procurar o Hugo Brandão. A gente vai deixar o telefone dele, o contato dele também na descrição. E deixa o like no vídeo também, e compartilha e segue nós lá. Então, Jay, você tava falando, né, que veio a bruxaria primeiro, né? Mas como que foi isso, assim? Como que ela chegou na sua Então- vida e te tocou? Nasci bruxa, né? Você já veio de família? Já, então, lógico que de criança eu não sabia que tinha alguma coisa errada comigo. Né? Via coisas que os outros não viam e tal. Mas seguia ali pra linha. A família seguia a linha católica, então foi mais ou menos que eu vi que eu era diferente, que eu não acreditava naquilo ali, quando eu fui fazer a crisma e a comunhão, né, na igreja católica. E aí antes de fazer a comunhão, aquela parte em si, né, da festa e Sim. tal, tem todo o estudo. Então, na parte do estudo da Bíblia, eu já vi que tinha alguma coisa muito errada. Então, eu comecei a questionar o padre. Aí o padre, toda vez que eu questionava o padre, perguntava, coisa simples. Eu era uma criança, eu tinha 10 anos, 9 anos, sei lá. Então eu questionava o padre, mas o que eu questionava, se alguém hoje questionar, né, eu com 10 anos já ia ser meio que uma afronta. Né, tipo, como assim Adão e Eva tiveram um filho ou dois e veio toda o resto da humanidade? Então quer dizer que os irmãos ficaram com os irmãos? Tipo, e daí só tinha dois homens, né? E a mulher, de onde veio? Eles ficaram, sei lá, com algum animal, tipo, um negócio assim. Aí, pronto. Curiosidade aflorada, né? É coisa de criança, mas nem tão de Sim. criança assim. Se hoje tu for parar pra pensar, né? Que é um questionamento que hoje é feito em cima da Bíblia sobre isso. Os caras têm que fazer uma baita de uma explicação e dizer que não sei. Mas não é bem explicado essa parte aí, né? Do fim, de como veio a humanidade inteira. E aí, pronto, pra rua. Aí me botava pra rua. Aí daqui a pouco vinha questionamento de como assim a cobra falou, né? Não, mas por que mas como assim a Eva comeu, mas quem mandou, Deus mandou Adão não comer. Mas a Eva não tinha nada a ver com a história, então por que ela é a culpada? Então eu tinha alguns questionamentos assim, e aí em vez dele me explicar, ele ficava bravo e me botava pra fora da Acho que aula. talvez ele não tinha uma explicação pra te dar, né? Tipo, pra uma criança, pelo exemplo, mas Sim. ele tinha que ter um jogo de cintura. Então aquilo ali já me deixou meio, por que isso, né? Porque estão Mais um pouquinho escondendo. perto do microfone. Estão escondendo. Pode puxar. Puxa, Estão pode ficar. escondendo o quê? E nisso também começou a acontecer de eu ver coisas, né? E de eu sempre tive visões e previsões também de futuro. E também foi questionado isso, e aí também era sempre um tabu, assim, o padre não me queria Chamava muito por você era o perto. herege da igreja. Era estranha, e aí nessa época eu já comecei a agir estranhamente. Eu já era uma criança estranha, tipo, eu lembro das outras crianças me trazer crânio, sabe?
Porque eu ficava caçando coisa tipo osso, crânio de bicho. Eu sou fanática por crânio. Mas isso era tipo. Era Criança, 9 normal, assim, era anos. tipo Curiosidade. uma curiosidade, assim, do nada, assim, Pra que mim vinha, era assim, né? normal, eu era Sim, criança, né? sabe? Criança que coleciona. Sei lá, tem criança que coleciona figurinha, que coleciona. E para as próprias crianças da minha volta, amigas, também para eles eram normal, né? Então, até, ai, olha o que a gente achou aqui, a cabeça, não sei quem me davam, né? Crânio de bicho. Então, até então, as crianças mesmos não me estranhavam. Mas os adultos começaram a achar bizarro. Leva no psicólogo, né? Essas coisas. Tipo, na minha casa, no meu quarto, eu tinha um monte de crânio de bicho, osso de não sei o quê, e pedra de não sei o E quê. sua mãe falava o quê? Quando chegava no seu quarto, lá via um monte de crânio. Tinha. Meu, eu achava. Ficava meio que, tipo, meu, você é doida, né? Ela achava que era uma fase. Também achou que era uma fase, daí chegou na parte que eu já comecei a me entender melhor, que eu me vestia de preto, que eu ia pro cemitério, aquela coisa do gótico, né? Sim. Mesmo assim, eu era muito nova ainda pra fazer isso. Mas, que eu me lembre, assim, de mim, sempre eu tive essa característica, assim, né? Essa coisa gótica, essa coisa pelo trevoso, pelo noturno, pela coisa que todo mundo tinha medo. As crianças na escola me chamavam de bruxa. Então vem, e vem. Aí chegou numa fase da pós-adolescência, e ali entre a adolescência também, como eu era muito estranha, eu tentei me adaptar, né? Eu tentei ser parecida com as outras, eu parei com a coisa de me vestir toda de preto, e de spike, e de coisa e tal, e batom preto, e maquiagem, loucura. Eu parei, mas não era eu. Parei pra, tipo, não ser estranha no ninho, sabe? Era uma cidade muito pequena e tal. Então eu comecei a tentar. E aí o pior aconteceu, porque eu fiquei mais estranha. Ah, porque ficou Porque, fora tipo, do que você era, né? daí eu Da fico sua pensando, eu essência, digo, né? nossa, eu era muito estranha nessa época. Então, ali que depois, que uns 23, 24 anos, que eu vi, não, eu não sou isso aí. Eu sou aquilo que eu era lá, né, quando eu era criança e adolescente. Esse que eu me tornei agora não sou eu. Tipo, estilinho piriguete, de sainha rosa, tipo, meu, nada a ver. Estilo de música, tudo eu tentei adaptar, não teve jeito. Não. Mas você falou que vinha de. Seus pais, sua mãe, sei lá, te influenciou? Não, Isso que você falou que. não. Não, não. Não, veio que eu digo assim, nasci assim, que eu me lembro de criança já, de. Como isso, de ter uma Uhum. atração por coisas, de conversar sozinha com o espírito, de ver coisas que ninguém tava vendo, esse tipo de coisa, Sim. desde sempre. Ô, Di, eu até queria perguntar pra você, você falando dessa coisa que via coisas, que tinha visões e tal. Você lembra a primeira, assim, que você a primeira que você teve e que você achou Lembro. estranho, assim? Você pode contar pra gente como é que foi? Eu tinha, pelas contas e local onde morava, parece que eu tinha 3 anos. 3, 4 anos. Eu não me lembro de nada dessa época, só disso. Eu tava dentro do meu quarto, dentro de um quarto, eu lembro que tinha uma parede branca. Eu sei que pra criança pequena, tudo é enorme, né? Mas parecia uma parede muito grande, branca, e eu tava de frente pra parede, com uma boneca, falando com alguém. Tinha alguém falando comigo. E eu risquei essa boneca. Tipo, e eu nunca fui de riscar. E outra coisa, sempre fui artista, né? Eu sempre fui desenhista, outra coisa. Além de ter essa coisa com, com essa parte mística, eu sempre fui artista. Então eu nunca estraguei meus brinquedos e nada, mas essa boneca eu desenhei na boneca toda. Risquei a boneca toda. E eu tava conversando com alguém. Anos depois, e eu sempre fiquei naquela que eu tinha essa imagem de eu riscando a boneca, tipo, por que tu riscou a boneca e tal? E eu na frente do espelho conversando, altos papos. Eu sei que era uma mulher nessa parede branca. Aí, muitos anos depois, eu fiz a ayahuasca, e sabe quem era a mulher que eu tava conversando? Era eu. Você mais velha. Eu, Você mais velha conversando com você mais nova. sim. Caraca, que viagem. Eu fiquei chocada. Eu disse, meu, é possível voltar ao passado? Nossa, eu vi um filme ontem É que era exatamente possível. disso. Fiquei muito chocada. Eu vi na ayahuasca. Fiquei chocada, chocada. Porque assim, nunca passou na minha cabeça. Nunca. Mas eu sempre lembrava dessa situação, assim, que as minhas primeiras lembranças que eu tenho é eu desenhando num quadro, eu era muito pequenininha, assim, sei lá, 2 anos, 1 ano e meio eu desenhando
com giz num quadro, e a outra lembrança é essa, com a boneca e essa parede branca, e eu conversando com uma mulher que não tava lá. Não tinha ninguém lá. Aí foi na ayahuasca que você descobriu que era você que era eu mesmo. mesmo, que eu tava. E faz muito sentido, porque por que que eu risquei a boneca? Porque era o que eu tava vendo. Caraca, que viagem, velho. Era o que eu tava vendo, tipo, uma mulher toda rabiscada. Aí meio que você Nossa, fez o. Se eu fiz o que eu tava vendo. Uhum. Nossa, mas Muito assim, louco. tipo, acho que foi na ayahuasca que você meio que conversou, que você viu que você tava conversando com você mesma, que Sim, era anos você depois. hoje conversando com você Sim, pequena. sim, na ayahuasca. Nossa, isso deve dar um bug na cabeça. Deu. Fiquei muito chocada, assim, muito. Na hora eu fiquei, não é possível. Depois eu fiquei muito tentando entender, assim. O que é isso? Viagem no tempo? O que aconteceu? O que é isso? Fiquei muito. E Eu não sei o que eu falei. Eu não sei. Isso eu não sei. Eu sei que eu falei comigo. E eu tenho umas 2 experiências dessas, de eu ter voltado no passado e falado comigo. Nossa, conta pra gente, qual que foi a outra? A outra experiência, essa experiência é muito terrível. Não, por favor, Essa conta é que muito, muito agora eu fiquei ruim. curioso. Muito, muito ruim. Essa eu tinha 4 anos e eu fui abusada com 4 anos. E torturada. E assim, me queimaram com cigarro, fizeram várias maldades. E eu morava no Rio Grande do Sul, no interior. E era inverno. E jogaram o meu corpo no meio do mato lá. Lá é interiorzão, é mato, é floresta e tal, né? Tava frio, chovendo, jogaram, acharam que tinha me matado e jogaram no mato. E eu tinha. Eu lembrava, tipo, muito pequena, imagina, 4 anos, e foi um trauma gigantesco. Então, as marcas no corpo eu tinha, mas eu não sabia o que que era. E a coisa do que eu tenho um congelamento no corpo. Do nada, pode estar verão, pode estar calor, do nada meu corpo congela. Congela, eu fico toda roxa, os dedos roxo, tremendo pra caramba. Várias vezes achei que tem que ir pro médico com hipotermia. Pode estar calor. Disse, imagina, eu vou chegar no hospital com hipotermia, os médicos vão achar que eu sou louca. O que que eles imagina, o cara não vai dizer o que que aconteceu, botaram ela dentro de um freezer. Mas várias vezes achei que ia ter pro hospital e não sabia por que que realmente aconteceu isso. E aí também eu via pedaços, né? Depois eu lembrava de pedaços, tal, de cenas, até o dia que eu lembrei por que que isso aconteceu. Então, como eles largaram o meu corpo, eu congelei. Tipo, eu tava congelando pra morrer mesmo, pra morrer. E quando eu tava pra morrer, de novo, eu me vi e eu grito pra alguém, tipo, seria eu, grito pra alguém e as pessoas vêm até lá e me levam. Então eu tive contato, assim, ó, eu me lembro de ver o meu corpo no mato, assim, congelando, olhar, assim, e gritar muito alto, pedir socorro. E aí, aí que tá, eu não sei se, até hoje eu não sei se essa divisão é uma divisão do que eu mesma fora do meu corpo, né, morrendo, né, porque os gritos, né, de socorro pode ser os meus mesmo. Então, assim, é muito, por isso que eu disse, é muita doideira, não dá pra saber. A Sim. única coisa que eu sei é que aconteceu e que eu vi a cena, fora do corpo, Caraca, que doido. fora e dentro do corpo, né? Eu Sim. senti a cena e depois eu vi a cena fora do corpo. Caramba. Treta. E Que- por tempos, assim, né? Porque é coisa de criança, pensei, tanto que eu estudei muito outras áreas, né, para mim conseguir entender essas coisas que me acontecia, eu digo, não, isso daí tem que ter alguma explicação científica. E aí eu fui para mecânica quântica, fui para programação neurolinguística, estudei outras coisas. A programação neurolinguística diz que tu cria coisas dentro do teu cérebro, tu cria histórias e tu acredita que essas histórias são reais, Uhum. né? Sei lá, de repente tu junta pedaços de filme, de coisas que aconteceu contigo, tu cria uma história ali e aquela história se torna tua. Então, eu pensei, não, eu fiz isso. Isso não aconteceu. Essa história não é real, devo ter criado, eu sempre vi muito filme de terror, então eu posso ter criado. Quando aconteceu isso, de eu começar a querer, tipo, sabe? Não, isso não aconteceu comigo. A história real começou a vir à tona. E aí as marcas no corpo, né? As marcas de cigarro, eu comecei a sentir a dor. Então tem as marcas nas costas, em lugares que eu não sabia que tava. Daí eu pedi pro meu marido ver,
né? Ele viu e as marcas estão lá. Eu dizia aqui, aqui, aqui. Ele olhou as marcas e tava lá. E eu não sabia que tinha marcas nas costas, só porque eu senti. E aí aconteceu de verdade, né? Mas eu tentei ir um pouco atrás, né? Porque eu fui pro hospital. E na época, assim, como assim? Como a minha mãe não ficou sabendo disso? Como que ninguém nunca me falou o que aconteceu? E aí eu fui um pouco atrás, eu achei pedaços, assim, sabe? Disfórmias da coisa, eu deixei. Disse, não, vamos deixar por aqui. Não tem mais o que eu fazer. Deixei passar. Isso tudo na ayahuasca. Não, Não. Aí não. foi que você Isso tava. foi antes. Isso foram anos que eu fui pegando pedaços, assim, sabe? De coisas que eu lembrava. Porque a ciência, ela fala que quando a gente sofre um trauma muito grande, a Sim, gente meio que bloqueia aquele bloqueia trauma, total. né? E será que não ocorreu isso com você? Que depois, com o Não, tempo, foi com passando e... certeza, com certeza. Vários traumas, né? Até porque eu fui criada por 7 famílias, né? Eu fui criada por 7 famílias. Então, cada família foi uma história de terror diferente. E eu tenho bloqueios, eu não lembro. Eu não lembro das famílias, eu não lembro as coisas que eu passei até certa idade, eu não lembro. E muitas pessoas vinham falar comigo e diziam: Nossa, aconteceu isso e isso contigo. Nossa, quando tu era criança era assim, assim, assim. Eu digo, não lembro de nada. Então, E, eu só sei que algumas histórias muito bizarras aconteceram, porque teve pessoas que vieram e me contaram. e você falou da ayahuasca, o que que leva você a fazer a consagração? Então, acho que a minha primeira consagração foi em 2022, faz um ano e pouco atrás. A ayahuasca vem assim, ó, me procurando, né? Porque ela te procura há muito tempo, há mais de 10 anos, e eu não tinha coragem. Eu não tinha coragem porque, como eu tinha passado por muitos traumas, eu sabia que boa coisa não ia dar. Né? Qualquer coisinha que eu tentava entrar ali, fazer respiração, fiz várias sessões de hipnose, cada vez dava uma treta, cada vez eu desbloqueava alguma coisa, eu dizia, não, a ayahuasca não deixa quieto. Aí, das últimas coisas que eu fiz, que eu desbloqueei esse trauma de que eu tinha sido abusada com 4 anos, eu digo, meu, quer saber? Pior do que aconteceu, não vai acontecer. Vou fazer essa ayahuasca aí. Tipo, 40 anos aí, vai acontecer o quê, né? É, tenso. Aconteceu. Aí eu consagrei algumas vezes, né? Acho que umas 5 vezes já. E a primeira, como é que foi a primeira A experiência? primeira foi a coisa mais maravilhosa da face da Terra. Foi um negócio absurdo, absurdo. Assim, eu podia morrer depois daquilo ali. Foi o dia que você viu aquela. Não, Teve a lembrança não, quando você foi era na pequena. segunda. Foi acho que foi na segunda consagração. A primeira é só maravilha, a segunda tu só toma uma paulada. Aí que vem a realidade, né? É, agora tu vai ver só. É porque, Só vai te sentar assim, dizer, vem, querido, senta aqui. A primeira. Depois é. Não. Mas a primeira também foi ruim. Também foi ruim, mas assim, eu tive um resultado muito maior, assim, de entendimento das coisas na primeira, assim. De coisas boas, assim, sair bem. Mas foi horrível também. Uma das primeiras coisas que aconteceu na ayahuasca, eu tava lá, eu digo, não, eu tenho super controle emocional e tal, vai dar tudo certo. Isso daí não vai dar nada pra mim. Aí daqui a pouco, do meu lado, assim, meio que longe, eu escuto alguém dizer assim, nossa, o que que é isso, cara? Fez assim. Aí eu quis rir, fiz assim, ó. Quando eu fiz assim, ó, eu caí assim, ó, num abismo, assim, não deu tempo, sabe? Eu senti meu corpo se desfazendo inteiro, assim, em pixel, e eu morri. A sensação de morte, sabe a coisa de passar a tua vida inteira na frente dos teus olhos que falam que acontece quando tu morre, eu tive. Então, muitas pessoas, que era esse medo que eu tinha da ayahuasca, que todo mundo dizia, pô, tu morre na ayahuasca, não sei o quê. Eu digo, mano, é real, morri na ayahuasca, sensação de morte, vi minha vida inteira passar na minha frente, né? Vi a luz, falei com Deus, meu, foi coisa de morreu de verdade. Morri, Caralho, foda. foi louco. Mas a sensação da morte, ela é muito rápida, foi muito rápida, mas é horrível. É horrível, assim, como se teu corpo se despedaçasse inteiro, assim, a tua alma vai pra um lugar e vai pra outro, sem tu vira nada, não sei. assim, tem aquela projeção astral, né? Que muita Sim, gente tem, né? Eu já tive até alguma. Você teve também, né? Projeção astral? Tem aquela sensação de sair do corpo, né? Quando dorme. Não, Não chegou eu a só ter, né? tive paralisia do sono.
Só. Várias. Várias. Ataque espiritual, dormindo. Até Ah, eu hoje eu tive tenho essas só paradas. uma e nem foi muito pesado. Eu fiquei em choque A com paralisia? a paralisia do Nossa, eu sono. tive Nunca tinha várias tido. já, de Esses tempos sentir atrás. a mão no Que horror. pescoço, assim, ó, e Não, e você... nem foi um ataque comigo, assim. Foi É. o meu marido. Né? Então eu vi alguém atacando ele e eu queria, tipo, me mexer e falar pra ele. Daí a coisa ficou deitada do meu lado e eu fiquei, Ah, você via materializada. sim. Ah, não. Materializada eu não vi. Aí ele Eu só senti. Não, se eu ele vi, se você fudeu. cagava. Eu só sentia. Já Nossa, teve não, eu a vi. última que teve faz, sei lá, no mês passado. Eu deitado de lado, assim, e eu senti, meu, me puxou assim, real. Puxou assim, eu fiz assim, caralho. Vai devagar aí, filhão. Eu vi vista assim, ainda Tá ligado? deu uma olhadona assim pra mim, meio que rindo, assim, passou duas entidades e foram assim deitar do lado do meu marido. Era um homem e uma mulher. Aí, tipo, tô eu na cama, então ficaram do lado dele, ficou assim, minha. Aí ele, tipo, tava do lado dele, olhando pra ele, se virou e olhou pra mim, assim, deu uma risadinha. Eu fiquei, Nossa. Mano, aí isso foi pior, porque você vê. eu Nossa. fiquei querendo falar pra ele, né? Tipo, querendo. E você viu achei Vi que você via rosto. só uma. Vulto, Um assim. uma mancha preta. Sei lá, uma Não, mancha escura, alguma eu vi, coisa. não era Só a nada silhueta, assim. muito bizarro, não foi tipo monstro, igual os outros viram. Era tipo um homem e uma mulher, eles tinham uma fisionomia assim, mais macabra, mas não eram monstros, assim, pareciam entidades, assim, espíritos, sabe? Ah, não era tipo, não sei se você já viu aquele filme Fale Comigo, da mão, de manequim. Você pega na mão e a pessoa vê um espírito. Não. O que era? É mais ou menos assim, mas é só umas paradas meio bizarras, assim. Então, eu tava falando da paralisia do sono, né? Da projeção astral, e eu já tive algumas, e é realmente uma sensação de que você morre, assim. Sensação que você sai do corpo, assim, que você fala, nossa, eu vou morrer, não vou conseguir voltar, não vou conseguir voltar, né? Mas eu acho que no ayahuasca é muito mais intenso isso, né? A ayahuasca, tem muita eu não lembro de ter tido projeção astral, assim, de eu conseguir me ver fora do corpo, mas tu tem alguma coisa. Eu tive coisas sempre muito parecidas com projeção astral, só que a diferença da ayahuasca é que tu fica meio. Te dá um pânico, né? Então, assim, quando eu tava morrendo, eu lembro da pessoa que tava guiando dizer assim: ó, se vocês não estiver aguentando o que estiver acontecendo, respira e volta. Só abrir os olhos, a gente tá aqui. Só que foi tão rápido, eu lembro que foi tão rápido, é igual, sei lá, cair de uma montanha russa, que eu vi que assim, ó, eu vou morrer. Quando eu vou morrer, quando eu pensei assim, eu vou morrer, eu lembro de fazer assim, ó. Quando eu fui respirar e abrir os olhos, já não deu mais tempo. Você já. Já fui. Não deu tempo. E outras vezes, assim, que eu disse, não, eu não vou aguentar. Então, assim, tu abre o olho, é muito louco. Tu tá num lugar, tu abre o olho, respira, abre o olho, pô, tudo normal aqui, né? Tá assim, normal. Tu fecha o olho e tu volta de novo. É Caralho. muito doido. Dizer, não, tô preparado agora, vou voltar lá e vou resolver isso aí. Daí tu fecha e volta. É diferente da projeção, que meio que tu não consegue voltar, que tu fica meio perdidaço. Na ayahuasca, não, tu sabe, e depende do que tá acontecendo, tu tá lá no meio de um negócio e dizer, não, peraí, isso aqui não tá acontecendo. Eu posso voltar. Na que eu morri e fui pro inferno. E foi muito engraçado. Eu sempre, como eu sou dessa coisa à noite, gostar de caveiras e tal, eu não tenho religião, mas as pessoas sempre achavam que eu era satanista, alguma coisa do tipo, que eu gosto de coisa macabra, né? Você faz sacrifício em casa, É, faz mas por gostar de caveira, de coisa com chifre, então as pessoas achavam que eu era, sei lá, satanista. Eu dava muita bola, fazia. Você se aproveitava do É, hype. lógico, né? Deixa eles ficar com medo de mim. Mas nunca tive, não era bem essa minha pegada. Brincava meio que Ozzy Osbourne, né? A sua rainha das trevas e tal, uns negócios do tipo. Tanto que eu tenho Kali tatuada, que é a deusa da destruição e tal. Então tinha meio que de vez em quando alguém me tirava, falava essas coisas. Quando eu cheguei no inferno, botei meu pé, assim, eu senti que tinha uma coisa grudando no meu pé, assim. Eu tava sentada igual na ayahuasca. Aí eu fiz assim, tinha uma coisa grudando. Quando eu grudou no meu pé, eu olhei pra baixo, assim, com o olho fechado. E aí vi que era tipo uma lama, um piche, alguma coisa assim. Eu disse, que é isso? Aí eu olhei pra cima, uma escuridão, assim, meio quente, mas. Eu digo, meu, tô no inferno. Aí eu fiquei meio tristinha, assim. Ai, por que que eu tô no inferno? Aí uma voz veio assim, tu
tu não é rainha do inferno, agora tu vai ficar. Aí veio aquele negócio assim nas minhas pernas e eu, não, mas eu só tava. Eu tava brincando. Não era isso que não deu tempo de falar, veio assim, toda aquela lama assim pra cima de mim, assim, sabe? Aí eu queria me mexer. Aí eu respirei de novo, eu digo, não, mas eu tô no salão, tá claro lá, mas tá tudo escuro, eu não consegui abrir o olho. E aí eu digo, não, se eu tô aqui, eu tenho que resolver alguma coisa, né? Aí tá lá no inferno, e diz, tá bom, relaxa, eu vou ficar por aqui e tal, o que é que eu tenho que resolver? Quando disse que eu tenho que resolver, começou a acontecer umas coisas, né? Sim. Aí eu fui lá, resolvi o que eu tinha que resolver, começou a acontecer e tal. Aí quando eu tava acostumadinha com o inferno, eu disse, não, tô de boa, vou ficar aqui com meus irmãos e tal, né? Já tava de boa. É isso aqui mesmo que eu É quero. isso aqui mesmo, não era um. Aí que tal, que eu senti assim, ó, que cada um tem seu inferno. Não era como dizem que é, o local era um local escuro, era assim, ó, confortável pra mim. Era um local que seria confortável pra mim. E aí, quando eu tava assim, ciente que eu ia ficar por ali, que tava tudo certo pra mim, que eu tinha resolvido, tá tudo bem, né, eu vou ficar aqui. Eu escutava uns murmúrios assim de longe, as pessoas chorando, uma coisa assim, mas nada muito absurdo. De repente, se abriu assim, era como se fosse um local todo escuro e o céu fosse preto. E aí se abriu assim, ó. Abriu assim, um azul que eu fiquei cega, assim, ó. Aí eu, tipo, nossa, que é isso? Que é isso? E uma música, um negócio, assim, absurdo, com barulho de natureza. E alguém veio e disse assim, olha, agora tu tem que ir. Digo, não, não posso ir, eu não posso deixar meus irmãos aqui. Não, mas tu precisa ir pra dar continuidade pra eles. E aí eu olho pra trás, assim, e eles, tu tem que ir. E aí abre aquele céu azul, assim, aquela luz, uma coisa assim, inexplicável. O que eu escutei, que seria, tipo, que eu saí do inferno pro céu, é um negócio inexplicável. Não tem nem como explicar o que eu escutei. Caralho. Tanto que daí, quando foi pro negócio do céu, o negócio tava tão absurdo, um som, assim, inacreditável. Era como se fosse todos os sons da natureza, assim, e vozes de anjo, que eu... E como eles cantam durante a ayahuasca e tudo mais, eu não aguentei abrir os olhos e disse, tipo assim, olhei pro lado, meu marido assim, eu não queria perguntar, vocês estão escutando isso também? Aí quando eu abri os olhos e olhei assim, eu escutei o que tava escutando no salão, eu digo, não era isso que tava rolando, era outra coisa, né? Sim. Foi muito louco. Isso foi a primeira vez, né? Daí foi lindo, né? Aham. Aí a segunda Aí na vez foi só segunda paulada. vez, só foi paulada, né? Paulada, só paulada. É Terceira vez paulada, quarta vez paulada. Aí eu disse, vou dar um tempo. Chega. Chega, Deus, só tomar. É porque assim, a ayahuasca, assim, pelas pessoas que a gente já conversou, que fizeram a consagração e tal, é mesmo você, meio que você vê todos aqueles conflitos internos que você tem consigo mesmo, né? Você fica diferente com eles, né? Sim, Eles ficam bem claros ali. sim. Porque tem muita coisa que a gente tem nossos conflitos, as coisas que a gente tem internamente, mas a gente sempre esconde ali, a gente sempre deixa, né? Às vezes a gente nem sabe, né? A gente nem sabe e tal. Às vezes só tem alguma coisa daquilo que reverbera nos outros, mas a gente não sente aquilo de verdade. E no ayahuasca tem isso, né? E você fica de frente a frente com aqueles O que eu seus acho traumas, suas muito coisas, assim. louco da ayahuasca é que parece que tem uma voz interna que fala contigo. E ela tem a voz e um espírito, uma coisa, como se fosse uma mãe falando contigo. E aí eu acho muito engraçado que toda vez que fala comigo, eu digo, você tá achando que eu sou criança, né? Elas conversam, tipo, falando comigo como se fosse uma criança. Aham. E depois que tu toma, nos dias seguintes, continua ainda tu tendo insights e coisas. E uma das coisas que eu fiquei muito assim, é tipo, meu, esse negócio da ayahuasca é real mesmo, né? Tu resolve problemas da vida inteira. Eu tava na minha casa já na segunda-feira ou na terça-feira fiz a ayahuasca no sábado, na segunda-feira, né? Tu ainda tá com toda aquela, né? Mas já tinha passado o efeito, né, da ayahuasca, do chá, já foi embora. Mas fica alguma coisa no teu cérebro ainda agindo. E eu tava lá mexendo nas minhas plantas, de repente uma voz assim, é uma presença, sabe? É como se fosse uma presença, eu senti a presença na minha frente e escutei Sim. a voz interna, dizendo assim: "Sabe aquele homem que tu achou a vida inteira que era teu pai e tal, que tu carrega essa mágoa e que tu precisa deixar libertar isso, tu precisa deixar ele ir, esse homem não é o teu pai". Aí eu fiquei tipo: "Como assim?". Então, tua mãe, aí falando comigo como se fosse uma criança. Eu digo: "Olha só, tua mãe era uma garota de programa. Tu sabe disso?". Digo: "É". "Tá, e daí?". "Então, não, tu é mulher, tem filhos.
tu sabe que não tem a possibilidade de uma mulher que fica com mais de um homem no mês saber quem é o filho, saber realmente, com certeza, quem é o pai do filho dela, né? Não tem como. Imagina uma garota de programa. Tu precisa deixar essa energia, essa cobrança aí, porque esse homem não tem nada a ver com isso. Eu fiquei assim, ó. Não, na hora eu parei e fiquei assim no meio do caminho. Meu Deus do céu, como que eu acreditei isso a vida inteira? Que loucura! Até hoje eu fico pensando, gente, se eu falar isso pra uma pessoa normal, eu dizer, o meu pai, a pessoa talvez disse, coitadinha lá. Acredita que esse cara é o pai dela, né? Tipo, não tem como, não tem condição. Minha mãe era garota de programa. Mas você achava que realmente isso Ela falou, acontecia? Você ela tinha falou uma. pra mim que o meu pai era certas pessoas. Então passou a vida inteira aquela mágoa. Pô, o cara nunca veio atrás de mim, nunca quis saber. Imagina, né? Nunca eu sou a única filha. E ele é um cara que, tipo, tem grana e tudo. Eu passei muito trabalho na vida. Vivi, tipo, isso. Passei em várias famílias temporárias e tal. E o cara nunca veio atrás. Então carregava essa mágoa. De volta e meia dizia, vou pedir DNA. Aí ia atrás de advogado e não sei o quê. Daí minha mãe dizia, olha, tu vai fazer isso, tu vai me expor, não sei o quê. E eu, putz. Aí ficava nessa. Mas assim, ó, tipo, uma vez por ano, em 30 e quase 40 anos, eu fiz isso. Né? Sempre, putz, será que eu deveria ir atrás? Acho que vou falar com ele, acho que não sei o quê. Sempre, a vida inteira foi isso. Até acontecer isso, e, tipo, parece que me libertou, sabe? Dizer, meu, não tem Sim. nem condições. Não tem condições no dia eu saber quem é meu pai. Não existe essa possibilidade. Não Sim. existe. Isso até um tempo atrás é uma coisa que meio que, tipo, te incomodava, assim? Sim, me incomodava, tanto que eu fui fazer ayahuasca mais por isso. O que me incomodava mais, assim, ó, de eu não saber a minha Origem. origem. Eu não sabia nem origem nem de pai nem de mãe. A minha mãe, eu sei quem é, só que tem algo muito estranho, que a minha mãe veio do Nordeste, diz ela, que veio do Nordeste, com 12 anos, e a partir disso não se sabe mais de nada. Eu não sei quem é meus avós, eu não sei não sei de nada, de nada. Ela nunca falava nada, não falava nome, eu sei quem é o nome só se eu olhar na minha certidão de nascimento, tem nome de. Mas ela nunca falou, pô, meu pai era. Eu não sei o que aconteceu. Ela nunca falou. E a gente também nunca teve um contato muito. Tinha, assim, um contato muito estranho meu e da minha mãe, né? E ficou por isso. Então eu não sabia nada, não sabia de onde eu vim, meio que uma adotada, é que nem uma criança adotada, né? E aí Sim. eu queria saber, pô, tipo, da onde será que eu vim? Qual é, né? Qual que é a origem? E aí na ayahuasca eu vi também. A origem, assim, foi um negócio também que me acalmou. Puta, que legal. E sua vida após a ayahuasca? Como é que é o antes e o depois, assim? Não, eu não consigo, assim, não teve aquela coisa assim, ai, nossa, mudou minha vida, ou uma mudança de. Eu vou te falar que nessa época até eu tava querendo pegar um perfil mais good vibes, sabe? E aí eu fiquei mais dura depois da ayahuasca. Que é o que é o contrário de todo mundo, né? Todo mundo fica. Então, assim, eu cortei muitas relações com pessoas depois da ayahuasca, porque assim, eu comecei a ver as pessoas exatamente como elas eram. Uhum. E cortei relações total, então aquela coisa do good vibes que acontece com a galera da ayahuasca não aconteceu comigo. Eu cortei relações geral, assim, com um monte de gente. E acho que fiquei mais durona. Sempre fui mais durona, mas fiquei mais ainda. Você acha, assim, que esse fato de você ter cortado relações foi de você, às vezes, olhar pra pessoa, assim, saber que ela é, mas relevar, e, assim, inconscientemente, e depois da ayahuasca aquele ficar tão nítido pra você que você Sim. não conseguir mais, não quero mais isso. Não, foi exatamente o que aconteceu. É igual tu ter uma relação, que foi o que eu tive, né, principalmente com mãe, uma relação com um narcisista, né, ou relações abusivas. Tu vai relevando, relevando, relevando tanto coisas absurdas que acabam ficando normais. Então, Isso. quem vê de fora fica de, meu, essa menina é doida? Como que ela aguenta isso? Mas faz tanto tempo que tu vem com aquilo que aquilo pra ti passa a ser normal, tanto pra ti quanto pra pessoa que faz. Sim. Só que depois que eu fiz a ayahuasca, aquilo se tornou tipo, como assim? Absurdo. Eu conseguia ver exatamente o que estava acontecendo. Então não tinha mais como, tipo, passar pano, sabe? Então antes eu sempre passava pano, principalmente pra minha mãe. Ai, não, ela era nova. Ah, não, era doidinha. É assim mesmo, sabe? Eu passava muito, muito pano. Muito. E aí depois não consegui mais, assim, ficou tipo,
Não tem como. E mudando um pouco de assunto, eu queria saber o que é ser bruxa? Assim, pra pessoas que não conhecem, assim, o que é ser bruxa? O que é esse rolê da bruxaria? Então, o que é ser bruxa? Pra mim, eu nunca consegui explicar exatamente isso, porque o pessoal leva muito pro lado de como é uma religião, né? Então, geralmente, as religiões, elas têm um segmento ali, algumas regras, e como eu falei, eu cresci com isso, né? Sei lá se são dom, teve uma época que eu não sabia se isso era um dom, se era uma maldição, que era isso, né? E fui aprendendo a lidar com os anos, tanto com a parte de conseguir, de eu ter ver coisas, né? Ver previsões, ver coisas que eu não queria ver, de saber coisas, de sentir coisas. Então, é isso. Eu fui lidando com isso. Eu disse, meu, não sei, eu me assumi bruxa, não sei exatamente, é o que eu me encaixo. Poderia ser uma xamã, se eu fosse, de repente, se eu tivesse mais perto de uma cultura indígena, é bem provável que eu seria chamada de xamã. Se eu fosse criada num meio mais umbandista, é bem provável que eu seria uma mãe de santo. Então, é isso. A minha natureza é natural, da natureza mesmo. É Sim. que você percebeu que você tinha uma mediunidade Isso. e você começou que nem você falou lá no começo, você começou a querer entender o que era isso e saber lidar com isso, Sim. né? Você passou por várias religiões para poder Passei, se estudei, sim. descobrir. E existe mas você fez algum segmento para virar bruxa ou você, que nem você falou, você se falou, meu, eu sou bruxa. Não, eu sou bruxa e ali quando eu tava era adolescente, eu acho, era. Acho que eu tinha uns 14 anos. Sim. Eu fiz uma iniciação, né, nos estudos que eu fiz e tal, fiz uma iniciação, né, que seria, se eu tivesse em outra religião, teria sido como é que chama? Um batismo, né? Sim, sim. Seria isso. E Então, foi isso. então existe um lugar que você faz uma O iniciação que para ser bruxa? acontece? A bruxaria, como ela tem muitas vertentes e vai indo, e existe o que eles chamam de bruxa solitária, que sou eu, né? E né, o bruxa da floresta. Então tem várias formas de chamar a uma bruxa como eu. Então eu segui um caminho solitário e segui meio a bruxa da floresta. Sim. E foi isso. Coisas da natureza e coisas que eu sentia. Algumas coisas eu estudei, mas eu estudei muito pouco sobre bruxaria, porque o que eu comecei a estudar sobre bruxaria, eu senti que eu não me encaixava naquilo. Eu digo, não, mas não é isso que eu sinto, sabe? Na hora de fazer um feitiço, por exemplo, eu sei o que eu tenho que fazer. Eu sei a cor da vela, eu sei que ervas eu tenho que usar, eu sei a lua que tem que ser. Eu só sei. Eu não estudei isso. Então eu vejo muita gente, que tem que estudar pra caramba. E aí, às vezes, por curiosidade minha, eu digo, não, deixa eu ver se eu tô ficando muito louca. Vou ver aqui. E é exatamente aquilo que eu Parece que é uma imaginava coisa que que já tá era. enraizado em Tá? você, né? Eu não sei, eu só sei que é, né? É só por isso que eu tenho uma coisa assim que eu sinto que seria uma coisa mais xamânica pro meu lado, né? Que eu Sim. tenho uma pegada mais indígena, né? Que eu tenho uma pegada mais com ervas, mais com terra, mais com tanto essa coisa dos ossos e tal. Então eu tenho uma pegada mais xamânica de bruxa da floresta mesmo. Aham. E referente a essas paradas que você falou de fazer poção, essas coisas assim, tem muita gente que pede pra você fazer algum ritual, alguma coisa assim? Pede, já. Faz o meu Fa- namorado voltar pra mim. Não, tem uma que é certa, dizer, então faz um feitiço pra mim ficar rica. Disse, minha querida, se eu fizesse feitiço pra ficar rica, eu já tinha feito pra mim, né? Não que eu não tenha feito. Eu acho que eu não fiz, não. Eu geralmente faço uma coisinha ou outra pra prosperidade, mas eu nunca me empenhei nessa coisa do sucesso, dinheiro, porque eu acredito que a natureza não vê o sucesso dessa forma que o humano vê, né? A natureza vê sucesso em relação à saúde e a espírito, né? Então, Sim. tipo, não teria como eu pedir pra natureza me deixar rica, ela não vai entender isso, ela vai entender que ela tem que me manter saudável, né? Sim.
Ou te encaminhar É, ao caminho da prosperidade, assim, né? mas não fazer cair um saco de dinheiro na sua, Dinheiro, na carros. sua Então, casa. assim, como eu trabalho com coisas da natureza, a natureza nunca iria entender Sim. a relação que a gente tem com dinheiro, né? Com bens, com essas coisas. Para a natureza, o sucesso seria tu ter saúde, tu ficar feliz, tu tá no meio da natureza, seria alguma coisa desse tipo, né? Então é meio conseguir chegar, e é muito difícil também tu conseguir chegar e tu pedir para a natureza alguma coisa terrena. É muito difícil, porque a natureza não entende Sim. os nossos desejos da carne e Sim. o nosso desejo físico. Aí tá essa coisa tipo assim, faz meu marido voltar, meu namorado voltar pra mim, Não essas vai coisas ele entender. não vai entender, né? Então pode ser até que eu faça alguma coisa assim pra. Já aconteceu e geralmente dá muito ruim. E assim, eu demorei algum tempo pra perceber. Eu já fiz alguns feitiços para pessoas que me pediram disso. Faz pra tal pessoa gostar de mim. E geralmente as pessoas se afastam. E como hoje eu consigo entender. É tipo isso, a natureza entende o amor, entende a felicidade, entende os caminhos. Então, se ela afastou, porque esse é o caminho, né? Para Sim. poder libertar, para de repente a pessoa ficar livre para chegar aí sim a pessoa certa. Né? Sim. Logicamente que a pessoa não vai gostar nem um pouco na hora de ouvir isso aí. E aí eu decidi não fazer mais. De jeito nenhum eu faço qualquer coisa relacionada à amarração que eles Sim, chamam, né? Não faço. é que eu já vi alguns relatos sobre amarração assim, e assim, o que foi dito no relato é que, mano, às vezes a pessoa até volta mesmo, quando é uma coisa muito forte, ela até volta, mas ela não sabe por que que ela tá ali. Ela só tá ali. Tipo, ela sente a necessidade de estar ali, mas ela meio que fica um zumbi. Tipo assim, Fica. é porque ela Eu não. fiz um feitiço muito forte de amarração pro meu primeiro marido, pai do meu filho mais velho, e foi horrível. Porque assim, ele não gostava de mim, eu era adolescente, eu tinha 18 anos, né? E ele também, de escola. E eu fiz o negócio meio na brincadeira, né? Mas já tinha 18 anos, eu não entendia muito bem de feitiço. Mas eu fiz o tal de feitiço, deu muito certo. No mesmo, eu fiquei chocada que eu acabei o negócio, ele bateu na minha porta. Isso nunca aconteceu, porque ele era super arrogante, nunca vinha atrás, não sei o quê. Apareceu na minha porta, eu já fiquei, mano. Funciona mesmo. Funciona, mas fiquei com medo. A cara dele era de como se ele tivesse hipnotizado. Caraca. Ele ficava me olhando assim, ó. Sabe? Eu digo, eu ficava toda. Por que ele tá me olhando assim, ó? Muito. Não era ele, não era o olhar dele, não era ele, não era ele. E aí, quando virou a lua, são feitiços muito rápidos, né? Virou a lua, faz assim. Ele olhou pra mim assim, ó. Ele tava me olhando assim, de repente ele. Sabe que parece que a pessoa tomou um tapão, Sim. tipo, é meio que nem tivesse, Acordou, né? tipo, hipnose. Ele acordou, assim. Aí eu fiquei assustada, né? Ele ficou com uma cara me olhando, eu digo, meu Deus do céu. Depois disso, nunca mais eu tentei esses negócios estranhos. Caraca. Você já fez um feitiço já também, não fez? Já, Alguma fiz vez? um já, hein? Quando eu era adolescente lá, do João Bidu lá. Não, Não, eu não, fiz um mas. feitiço uma vez também, desses de amarração. Eu fiz um feitiço de amarração ao contrário, que era pra separar, né? Tinha me separado, meu ex e tal, eu tava grávida e ele tava com outra menina, eu fiquei morrendo de ódio, eu disse, agora ele vai ver, e não sei o que, e eu fiz. Aí, meio que instantaneamente eu me arrependi, só que eu joguei o negócio num negócio que era de lodo, não tinha como eu tirar de lá. Uhum. Eu queria, Caraca. eu queria desmanchar o negócio e eu não podia porque eu joguei no meio de um brejo lá que tinha um negócio de lodo, não tinha como tirar. Eu digo, e agora? Como é que eu vou tirar isso aí daí? Aí eu fiz outra em cima para tentar desfazer, olha. Cara. Me arrependi instantaneamente, mas eles não se separaram, né? Uhum. Não se separaram. E só que eu senti que eu tinha feito alguma coisa errada no feitiço, Sim. porque eles ficaram mais unidos ainda, não se separaram. Passou-se 10 anos, eu e ele, tipo, era brigada assim, ó, tipo, eu queria se matar os dois. Eu nem tanto, eu casei em seguida, ele também, então não tinha nada, mas ele ficou meio no ódio de mim, sem eu fazer porra nenhuma, foi ele que me traiu. E aí, passou 9 anos. Aí começamos a conversar de novo e tal, até porque tem filho com ele e tal. Vem aqui, ele mora em Florianópolis. Vem aqui, vamos fazer um almoço, todo mundo se vê. Tranquilo, foi. E aí a mulher dele, quando me viu,
teve que ela estava sozinha, quando ela ficou sozinha comigo, ela veio e me abraçou e disse assim: "Ai, me perdoa". Eu digo: "Te perdoa do quê? Por quê?". "Não, porque eu separei a família de vocês". Eu digo: "Não, imagina". Na hora eu sei que foi falado muita Ah, então coisa. foi você, filha da. Não, foi ela e tal, né, É. a gente brigou na época, falei um monte de coisa, imagina, na separação a gente fala um monte de loucura, Sim. né. Mas, conversei com ela e eu via nos olhos dela que ela tinha esse sentimento de culpa, né, de ter separado uma família, porque eu tinha outro filho, e com ele tinha me separado com um bebê recém-nascido, foi toda uma confusão e tal, a gente tinha Sim. casa, ia separar a casa e tal, então ela ficou com essa culpa dela ter separado uma família. E ela me abraçou, me pediu perdão e tal, e eu olhei pra ela e falando: "Tu não tenho que te perdoar nada, isso não aconteceu por tua culpa, isso iria acontecer. Isso aconteceu, foi tu no meio do caminho, mas poderia ser qualquer pessoa ou qualquer outra coisa. A gente ia se separar igual, isso ia Uhum. acontecer, já estava no nosso destino". Aí ela deu uma respirada assim, ó. Quando ela deu essa respirada, eu senti um negócio sair dela assim, ó, e fazer assim, eu fiquei assustadíssima, né. Eu fiquei olhando assim pra ela, porque ela respirou, só que junto com o respiro eu senti um negócio assim, foi isso. Aí tá, sabe sabe que foi um feitiço se quebrando. Nossa, então, tipo, aquele feitiço que você tinha feito, tipo assim, não separou ela, mas, tipo, jogou uma culpa nela. Juntou ela com ele. Ela deveria ter Hum. se separado. Assim, uma semana depois ela se separou dele. Ficaram 10 anos juntos. Caralho, Caraca. mano. Foi um feitiço ao contrário, tipo assim, ela em vez de separar, juntei. Caraca, né, mano, Nossa, fiquei que até de cara agora. Será que o universo entende que você tá fazendo uma maldade, entre aspas, e ele não, eu acho que não que o faz universo entende, o universo ele não tem esse controle? esse entendimento do que Então é certo e o que que é errado. então sempre, hoje em dia, quando eu tenho que fazer alguma coisa, né, é muito eu faço sempre mando para o universo, tipo, resolver e fazer o que tem que ser feito, que é Sim, justo, sim. o que seja justo, né. Então é sempre esse cuidado que eu tenho, se for para ser, se for para ser essa justiça, que seja. Então é isso que eu fico irritadíssima sempre quando eu faço essas coisas, porque daí não é o resultado que eu quero. Eu disse: "Eu devia ter feito um negócio mais". Manda para o universo, não faz nada direito, e aí eu tenho que ficar esperando, né, mas é isso, hoje não faço mais, né, Aham. esses tempos atrás eu fiz um negócio que eu ainda tô um pouco assustada, eu digo: "Meu, será que tem a minha mão nisso tudo que tá acontecendo? Não, não pode ser". Mas, fiquei com raiva e fiz um negócio que geralmente eu não faço, né, deu uma pegada meio pesada, mas mesmo assim eu mandei eu disse: "Pode ser que eu esteja errada, então que siga na justiça, né, que a É, justiça seja feita, sim. e não o que eu quero que seja feito, sim a justiça", e larguei. É porque acho que tem coisas que quando foge da nossa Porque nosso poder, a gente porque meio que quando tem a que jogar gente pro universo e mesmo, quando a pô. gente tá com raiva, É. a gente não sabe, é que nem essa coisa do meu ex-marido, eu estava grávida, tudo, ele traiu, ele foi cuzão, tudo bem. Mas assim, ele se apaixonou de verdade pela menina e ela também, então assim, é uma coisa que eu não tenho controle sobre Sim. isso, ninguém tem controle sobre isso. Então assim, passou um tempo, lógico, eu entendi, né, a coisa poderia ter sido diferente, ter sido conversada, Sim. ia ser muito difícil, né, imagina uma mulher grávida, cheia de hormônio, maluca de pedra. Então, assim, ia ser muito difícil conversar esse assunto que fosse tudo na paz, né, dizer: "Não, tudo bem, nossa, se apaixonar, tá tudo certo, segue tua vida", não ia ser desse jeito, né. Uhum. Mas hoje eu entendo que, meu, É porque aconteceu, não é assim: "Nossa, ela é uma filha da puta, ele é um filha da puta que fez isso e tal", não foi isso que uhum. aconteceu. É que às vezes as coisas têm que acontecer do jeito que tem que acontecer, E né, aconteceu e como tinha que acontecer, né, tanto que eu falei pra ela: "Aconteceu o que tinha que acontecer". Isso ia acontecer de uma forma ou outra, a gente ia se separar por um outro motivo qualquer, por outra pessoa, mas aconteceu dessa forma, tu não tem que carregar essa culpa. é porque tem muitas pessoas que elas não tem coisas que fogem do comando delas, né, e elas ficam naquela loucura de querer comandar, de querer Ansiedade, né? ansiedade de e eu aprendi uma coisa, eu era muito assim até uns 6, 8 anos atrás, eu era assim, tipo, mano, fugia do meu controle, eu tinha que Eu se tenho que fizesse magia, controlar. tem que fazer magia, sabe, controlar. Não, hoje em dia não, mano, faz uma coisa, não deu certo, meu, joga pro universo.
É o que Hoje em fazer, dia, no sabe? lugar da magia, de eu fazer alguma coisa para resolver o que tá acontecendo no momento, pra coisa ser resolvida, eu geralmente peço sabedoria, né? Peço, meu, o que que eu preciso ver aqui nessa situação? O que que tá acontecendo aqui que eu não tô enxergando? Sim. Essa coisa que tá acontecendo, essa revolução, às vezes é uma coisa ruim, deve ser para me mostrar alguma coisa, né? E eu não tô enxergando, então eu peço visão, eu peço para enxergar o que que tá acontecendo para mim poder resolver. Mas você pede pra quem? Ah, não sei Você exatamente. só pede. É, o É. universo, de vez em quando, bom, eu tenho umas entidades, né, que eu chamo, então, Os teus mentores? os mentores, eu peço para Sim, os mentores, os mentores eu tenho mais achego, né, então eu posso falar sim. normal com eles. Mas você tem essa mediunidade de conversar com eles, Sim, ou eles você escuta também, sim, você tem todo. Meu, eu acho que ela tem o mesmo lance da Kelly, velho. Só que a Kelly eu acho que especializou mais. Você falou que você não quis muito se aprofundar nisso, né? Você não, falou que a galera falava pra você estudar as paradas, você ficava. é, Então tem a minha mentora espiritual, né? Eu até faço umas sessões com ela mensais. E ela tem, você falando, é a mesma coisa. Ela tem previsões também, ela consegue ver coisas do futuro, que ela até contou no podcast aqui com a gente. sim. E ela tem uma questão dos mentores, ela consegue ter visões também. E, pô, legal. Essa parte das previsões eu não curto nem um pouco, assim, há muitos anos atrás eu pedi para mim não ver mais, né, mas não adiantou muito. Tipo, as Mas coisas do Rio Grande do Sul eu vi, eu avisei eu ia te lá. perguntar agora Só que se assim, tinha não alguma que adianta. você pode Qual é o contar assim problema pra das gente. previsões? O que acontece? Elas não são óbvias, assim, olha, vai acontecer isso e isso. Tu não sabe quando é, aonde é. Tipo, é muito doido, assim. Tu só sabe que aconteceu quando aconteceu. Tu Mas diz, putz, foi isso que eu vi, a entendeu? questão do Rio Grande do Sul, como que foi pra você? Você sabia que ia ter uma catástrofe, mas não sabia onde que era, quando era e nada. Sabia onde era. Ah, você sabia onde Eu ia ser. sabia, tipo, eu morava em Gramado, e quando eu morava em Gramado, eu tinha um desespero meio estranho. Que assim, eu via a cidade se abrindo. Cratera bem na parte onde tu vai sair da cidade. Mas cratera, assim, ó, tipo, como se a cidade fosse dividida no meio. E não tinha como sair de lá, ficou ilhado. Então eu tinha sempre uma agonia, assim, uma sensação que eu ia ficar presa na cidade. E foi o que aconteceu. Abriu-se as crateras que eu via, assim, que hoje as pessoal olha e diz, meu Deus, como isso aconteceu? Eu via exatamente aquilo, né? E eu Caramba. falei para algumas pessoas, eu falei pro meu marido, meu, essa cidade vai desmoronar inteira. Meu marido dizia, não tem como, não sei o que, falava um negócio que era de pedra. Eu dizia, eu não sei. Eu não sei, vai abrir uma cratera e essa cidade vai ficar ilhada, não vai ter como sair daí. Eu não quero ficar aqui, não. Eu sempre falava essas coisas. Eu construí uma casa no Rio Grande do Sul ano passado. Construí a casa do meu sonho, assim, tudo que eu queria, tipo, estilo de bruxa e tal, num sítio. Quando a casa ficou pronta, só que eu já tinha tido o sonho. Eu tive um sonho com uma casa especial há muitos anos atrás, e a casa inteira ia com a água, assim, sabe? Tipo, a água vinha assim como se estivesse no mar. Negócio impossível. Como o mar vai levar a casa que nem é perto do mar, né? Sim, Você viu as cenas do Rio Grande do Sul, né? Nossa, é horrível, cara. sim. Pois é. E eu via, eu em cima da casa, em cima do telhado, e a casa indo, assim, ó, pra dentro, tipo, parecia um mar, uma cachoeira, eu não sei, que ia pra dentro, assim. E aí tá, eu disse, nossa, nada a ver. E era assim, a água, eu sempre, quando tenho esses sonhos, essas previsões, eu tomo muito conta da cor da água. Então eu fiquei muito preocupada com a cor da água, que eu disse, meu, não parecia água, parecia barro. Diabo era isso. E aí, assim, aquilo me incomodou muito com a cor da água. E qual que era a cor da água lá? Barro, Sim. cor de Era tipo barro. barro, barro pra caralho. E aí depois também, o que aconteceu? Bom, passou-se um ano desse meu sonho, eu tive ele umas 2 vezes, essa loucura aí. Aí quando a casa ficou pronta, e a casa, eu planejei ela de um jeito, aí meu sogro, meu marido, não sei mais quem tava fazendo, isso aqui não dá, isso aqui não dá, não sei o quê, dadadã. Os caras foram modificando o negócio e foi acontecendo. Quando eu olhei a casa pronta, assim, ó, eu digo, meu, essa casa é a casa do meu sonho. Nossa. Aí tá, eu digo, mano, eu não vou meter o louco, porque muitas casas no Rio Grande do Sul são parecidas com essa, né? Eu disse, deixa quieto. Aí teve um dia que tava meio a gente fala lá no sul chuviscando, tava chuviscando, a casa tava pronta, eu olhei assim pra casa, eu só enxerguei barro. Barro, mas alturas de barro, assim, ó, barro. Isso foi te preocupando, né? Isso foi te Não, dando. eu enxerguei, mas não tava lá.
E muita chuva, muita, tava chovendo pra caramba. Só que assim, ó, tipo, como se eu tava de olho aberto, eu não tava sonhando, eu tava de olho aberto e eu vi aquela imagem de muita chuva, de alagamento, de muito barro e chovendo assim, ó, um negócio absurdo. Aí eu me desesperei e falei pro meu marido, a casa pronta, assim, e ele falou, e aí? Eu olhei assim pra ele, olhei pra volta, quando eu vi aquilo, eu voltei o olhar pra ele e disse, eu não vou ficar aqui. Ele disse, tá ficando louca? Como assim? Eu disse, eu não vou ficar aqui, só chove, fica tudo cheio de barro. Ele disse, tu tá doida? Que barro? Aonde barro? Nem nada a ver, nunca teve barro aqui. Eu disse, tem. Tem e vai ficar alagado e não sei o quê. Eu comecei a me desesperar, eu não vou, mas tá tudo certo, as crianças já estão estudando aqui. Eu disse, não, eu vou voltar. Compro minhas passagens que eu vou voltar pra São Paulo amanhã. As coisas tudo encaixotadas em São Paulo pra voltar, pra ir pro sul. Não voltei. Não quis voltar, as crianças estavam estudando lá. Eu fiz voltar no meio do ano. E aí aconteceu o que aconteceu agora lá. Cara, e o que você fez com a casa? Você vendeu? Deixei lá, Caralho, e ela tá lá. mais Até ela. Aconteceu alguma coisa com ela? desmoronou? Não, o que eu achei muito estranho, assim, o que é que acontece? Eu construí a casa, comprei as coisas pra construir uma outra cabana na frente, que era tipo cabana de bruxa e tal, que ia ser meu estúdio. Fica na frente de um rio que tem uma cachoeira. Na frente, assim, ó, metros. Aqui é a casa, tipo ali na frente onde tá o carro de vocês. E Uhum. assim, não alagou lá. Isso que eu falei pro meu marido, vai alagar. E se não vai alagar, vai ficar ilhado. Né? E acima tem um morro. Então, o que está acontecendo muito no Rio Grande do Sul é os desmoronamentos dos morros, né? E aí, Uhum. mesmo que não acontecesse nada lá, eu não ia ficar em paz lá de jeito nenhum. Não, imagina, Não você é ia ficar em louco. paz. Eu ia ficar maluca. Ia chover um pouco, eu já ia estar em pânico. Como todo mundo tá, né? Sim. É que você vê os vídeos, né? A água assim Não. no E segundo outra, andar, assim, das casas. eu fiquei aqui, eu fiquei doente, eu fiquei 15 dias chorando. Mal pra caramba. Eu sou médium que eu sinto, né? Então, assim, o que eles estavam sentindo, eu tava sentindo. Eu fiquei mal, mal, mal. Fiquei doente, doente. Eu disse, imagina se eu tivesse lá. Eu tinha morrido, eu ia ter que me internar numa clínica psiquiátrica, com Porque certeza. você absorveu muita energia ali, Muito, eu né? fiquei, meu, em depressão, senti coisas que eu nunca senti. Não sou de chorar, chorei, tipo, não conseguia parar de chorar mais. Mas eu fico pensando, imagina se eu tivesse lá, não tem, eu ainda falo pro meu marido, não tem condições de eu ir pro Rio Grande do Sul. Não tem condições, aconteça o que aconteceu, eu não posso ir pra lá. Se eu for pra lá, é capaz de eu morrer lá, porque eu vou ficar muito mal. Se eu ver um negócio desse, eu não vou conseguir resistir. Não vou. Se eu encostar numa pessoa que passou por isso que passou, eu não vou conseguir. Assim, não só a galera, o pessoal, tal, assim, mas você vê muito animal também, né? Eu vi um vídeo de um cavalo, assim, a água aqui no cavalo, assim, e o cachorro em cima de uma tábua, assim, um lado assim, aí o cara desesperado, o cara falou assim, eu não sei o que eu vou fazer, porque eu não tenho pra ir onde ir com o cavalo e com o cachorro, sabe? E você olha aquilo e você fala, eu sou uma pessoa que eu me absorvo muito, eu coloco muito no lugar das pessoas, né? Eu comecei, mano, eu comecei a chorar. Eu falei, cara, como é que você faz? Tipo, o cara, eu tô com meu cavalo e meu cachorro aqui, eu não sei o que faço com ele, água subindo, e os cachorros. Gente, Imagina que que desespero. desespero, cara. E assim, E a pessoal que tava em cima, na parte de cima, onde que desce, que a água tava com força descendo, e o pessoal em cima uhum, das casas, com criança, com animal e tudo, eu fico, meu Deus do céu, imagina. Vamos ver se a vida dessa pessoa é um choque, tipo, meu, o cara teve pior que uma guerra, sei lá. cara, e foi assim, metade do estado, né? Metade do estado que Mais da foi. metade do Mais da metade do estado. estado, né? E aonde não foi afetado pela enchente foi afetado pelos desmoronamentos. Nossa. E pra recuperar isso é uns 5, 6 anos, né? Ixi, muito mais. Não Sim. vai recuperar mais, entendeu? É. Tem cidades lá, tem mais de 10 cidades que foram desativadas, que não tem condições. Não tem como. E eu acredito que eles vão ter que desativar mais cidades ainda. Eles não estão querendo falar, mas Eu fico agora assim. deu, tipo assim, choveu metade da metade, já começou a alagar tudo de novo onde estava alagado. Então já vê que, tipo, não comporta mais, né? Choveu, os rios encheram, né, de barro, de coisa, então tem lugares que tinha 20 metros, e hoje as pessoas podem caminhar lá, tipo assim, virou um. Sim. Então tu imagina, e agora? A água que antes dava 20 metros não dá nada, então quando ela subir, já vai alagar tudo. Aham. Sim, Não, qualquer chuva que der ela já vai e subir imagina, mais tipo assim, fácil. uma hora você tá na sua casa, tá de boa, assim, começa a chover, acontece aquela situação toda, você não sabe o que você faz.
E do nada você vai pra um abrigo e tal, e você fica naquela situação, mano, não tenho mais minha casa, pra onde que eu vou daqui? Não, deve ser muita loucura, né? Assim, E fora que tem casas, assim, não é coisa de tipo, Ribeirinho, ou casa, ou favela. Não, cara. Tipo, lugares, assim, de casa, mansões, de pegar prédios, terceiro andar, tipo, um negócio absurdo. Uhum. Que lugares super altos que a pessoa, tipo, imagina, né? Vai, talvez enche ali na rua, de repente o bagulho subindo, segundo Uhum. andar da tua casa. Nunca vai imaginar. Nem aqui em São Paulo, nunca ninguém vai imaginar que vai subir a água até o segundo andar da casa de Sim. alguém. Não tem nem Tipo, como imaginar isso, não, né? ninguém, todo mundo, por que que o pessoal não saiu e tal? Porque, imagina, aconteceu de madrugada. O pessoal levantou um pouquinho os móveis, assim, né? Botar as coisas em cima da mesa, vou não sei o quê. Ela subindo, subindo, Eu subindo. Ninguém imaginar. Não, e mesmo assim, né? Tu vê, ninguém vai pensar. Mesmo que a água suba, parece que se ela sobe até 1 metro, tu já não tem como sair. E 1 Aí metro que não é tá. nada, né, praticamente. Porque é isso, geralmente dá uma enchente, a água sobe ali, sei lá, meio metro, mas subir 1 metro, se ela subir 1 metro, não consegue mais sair. Meio metro tu ainda consegue. 1 metro tu não consegue mais, porque aí se ela tiver correnteza, então vai vir coisas na tua direção, né? Tu vai ser atropelado por Sim, pedaço de coisa, meu, vai dar ruim. sim. Então não consegue mais sair. E aí a pessoa pensa que, vou esperar baixar, só que nunca mais vai baixar. Aí a pessoa fica ilhada, sem comida, sem água, sem luz, sem nada. Os móveis indo tudo pro saco, perdendo tudo e E o subindo. pior Meu, é que isso, é tipo assim, desespero, tu tá lá no cara. meio do mar. É um mar de água e meu, e agora? Deixa eu te perguntar. Você acha que tem algum propósito isso? Você acha que tem alguma coisa, o porquê disso acontecer, assim, você que tem Então, esse lado espiritual, assim, mais eu me pergunto aflorado? isso todo dia. Se é um propósito, sei lá, Todo dia. não tem nenhuma. Todo dia eu me pergunto isso. Por que será que tá ligado a algum karma? Será que tem que acontecer porque um ciclo pra subir, entendeu? Pra melhorarem, né? Não, não melhorarem, mas assim, vocês sabem que toda vez que tem uma guerra num local, porque lá foi guerra, né? Sim, Tá sendo uma guerra. E depois disso, o local vira, tipo, sobe de nível absurdo. sim. Porque a Então, energia daquela guerra fica ali, né? não, a energia das pessoas, os humanos, nós como humanos, a gente só cresce na porrada, né? Uhum. Sem dor, sem dor, sem ganho, né? Sim. Então, para tudo que a gente faz, sem dor, sem ganho. Então, eu acredito que tem um propósito maior e a dor é pro ganho maior. Sim. É só isso que eu consigo ver. É uma coisa eu tenho certeza absoluta, conhecendo o gaúcho, do jeito que é, se tivesse acontecido o que aconteceu em qualquer outro estado, fora, tipo, de Santa Catarina, ali, talvez Paraná, que eles têm tudo mais ou menos a mesma cultura, o mesmo jeito de agir, cara, já era. Já era. O Rio Grande do Sul, eu tenho certeza que eles não conseguiram se erguer, que são malucos. A galera é doida, assim, ó. De trabalho, Sim. de garra. Eu tenho certeza que vão se erguer. Que já é um pessoal que vem de guerra, que vem de muita batalha, né? Então, vai se erguer. Mas eu acredito que se acontecesse isso em qualquer outro lugar, Você chegou já meio era. que a, tipo, devastar, assim. Ia devastar. Os caras iam ter que, tipo, vão abandonar isso aí. Já era. Outro lugar, né? Foda-se. Doideira, né? Esse negócio de Grande foi uma coisa bem fora do eixo, assim, foi fora bem, né? Tipo, do que normalmente acontece, né? Sim. É uma doideira. Falando referente à bruxaria ainda, essa coisa de bruxaria boa e bruxaria má é uma coisa que é boa pro. A gente tá até falando disso, né? Da energia do, da- da- do trabalho, né? Sim. Que você faz. Para você, se tem essa diferença do que é bom do que é ruim? Ou é a energia que põe em cima daquilo? Eu acho que é a energia que tu põe em cima. Uhum. Porque o universo, a natureza em si, ela não sabe o que é exatamente o que tá rolando, né? Ela não sabe o que é maldade. Então vai vir a coisa de. Se tu vai fazer um negócio no ódio, se tu vai fazer uma. Vai sentir o que que é. Entendi. E a questão, as tatuagens, quando que veio, assim? As tatuagens, como eu É, comecei a a tatuar, tatuagem que você falou virou virei bruxa tatuadora. muito, ixi, muito antes de ser tatuadora, né? E depois juntei as duas coisas. Então, a tatuagem, como eu falei no começo, uma coisa que sempre teve junto comigo, desde que eu me lembro por gente, é a arte e a bruxaria. Elas sempre tiveram ali, sempre.
Eu Uhum. pequenininha, sempre desenhando, sempre, 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 sempre. Botava num canto e ficava lá, desenhando. E, e aí a arte, o que que aconteceu? Quando chegou ali a época de escola, né? Meu, eu sou disléxica, descálcula, tenho autismo. Então, assim, na escola era pra mim ter me ferrado demais. Demais. E eu me lembro de me ferrar demais. Só que assim, eu nunca rodei nenhum ano, os professores gostavam de mim, eu nunca tirei nota vermelha. E hoje eu fico pensando, mas como criatura tão tonta que eu era? Não é possível, gente. E aí, sabe como é que eu me escapei? Porque eu sou artista. Então, com criatividade, eu sempre me escapava com criatividade. Era trabalhos, era fazendo alguma coisa muito legal, os professores gostavam, me davam nota, sempre relacionado à arte, sempre. Então, a escola, eu me escapei da escola, de conseguir passar na escola. Não aprendi nada na escola, nada. Não sei como é que eu aprendi a ler. Foi a arte. Então, toda vez que tinha pra ver, tinha alguma coisa envolvida a arte dentro da escola, às vezes, tinha que pintar um muro da escola e fazer não sei o quê. Lá ia eu. Aí eu já ganhava ponto e já ficava fora da aula. Ai, que não sei o quê, da diretora, tem que bolar não sei o quê pra levar pra tal lugar. Lá ia eu. Então, tudo que tinha envolvendo alguma coisa que tinha criatividade, lá tava eu. Então, eu consegui me escapar na escola muito disso daí, por ser artista, né? Por ser muito criativa. Então, os professores gostavam de mim, eu estava sempre no meio dos professores. E aí consegui me escapar ali da coisa mais séria dos estudos, né? Mas você gostava de ir pra escola? Eu odiava, mas olha, se existiu bullying na face da terra, fui eu na vida. Imagina, eu era estranha. Imagina, eu era estranha de todos os lados. E ainda tonta, disléxica, descálcula pra caramba. Só que na época a gente não sabia, né? Então tu pega um disléxico, um descálculo, tipo, é o Nossa. burro só. Né? É burro, não sei o quê. Daí eu era burra, eu era feia. Vocês não vão acreditar. Eu sofri racismo pra caramba. Como Dizer, assim? como assim? Como assim? Falando, sou do Rio Grande do Sul, num lugar numa cidade que é colonização alemã. O pessoal fala alemão lá. Eu sou, como é que chama? Misturada Mestiço? Não, não, não usa mais essa. Não sei. Enfim, eu sou daquela cor que não tem cor, que daí tu vai pro sol e fica preto, fica na luz, tu fica. Sei. Sim. Então, assim, se eu mostrar as fotos de vocês vão acreditar que eu era negra. E assim, meu cabelo é crespo, não é cabelo cacheado e tal, é crespo, crespo, né? Sim. Então, já traz uma característica. Meu nariz também, eu fiz plástica, então já tirei uma outra característica. E a segunda e a terceira característica, foi a primeira que eu tirei, foi a cor. Que foi primeiro foi pelo sol, outra eu usei produtos para clarear a pele. E também eu fiz um tratamento de luz, uma luz maluca radioativa, caralho, e também Caramba. clareou a minha pele. Se eu Porra. mostrar fotos pra vocês, então eu sofri. Acho que a pior parte foi o racismo. E o pior foi o meu cabelo. Então era cabelo de bombril, a galera puxava meus cabelos na escola, me escabelava, eu sofri por causa do cabelo. O cabelo foi uma treta. Caralho, mano. E foi alta, foi quase até a faculdade essa história do cabelo, e negra, e racismo. Tanto que o pessoal não sabia meu nome, me chamava de nega. Tinha gente que me chamava de macaca. Eu passava um ódio que vocês não estão ligados. Mas você era mais, sei lá, mais morena que eu, assim? Muito mais. Caralho, existe Muito tratamento pra mais. poder fazer um clareamento? Eu não sabia disso. Nossa. Não, eu fui fazendo coisas, mas acho que o maior de tudo foi o fato do sol. Faz mais de 20 anos que eu não vou no sol, assim, como as pessoas normais. Eu não saio de dia. Quando ela falou do horário, eu não saio de dia. Eu não vou na praia. Eu não pego o sol como as pessoas pegam normalmente. Não, tá dentro do carro, eu me cubro inteira. Não por querer clarear. Eu comecei a querer fazer tatu. Eu sinto muita dor. Eu não vou ter que retocar essas pestes aqui, não. Então eu sempre me cubro toda pra não desbotar minhas tatu. Tanto que essa tatu aqui, ó, coloridaça, essa tatu tem Sim. 15 anos. Caraca. Mas você já retocou ela alguma vez? Não. Nunca? Pode crer. Então, assim, muito tempo sem sol, né? Mas eu sou É vampira, né? eu sou o papelão. Na verdade, aqui aparece um pouco o cabelo, né? Mais claro. Quando eu tô loira, fica me parecendo mais clara ainda. Mas eu sou a cor de papelão, aquela, né? Mas tem uma vitamina que a gente pega do sol? Vitamina D. É a vitamina D, né? Eu tenho que fazer suplementação bagaralho de vitamina D.
Não, isso rola, porque, mano, eu, quando era moleque, sempre vivia na rua, porra, morenaço. Negaço, né? Aí, mano, você fica em casa, fica em casa, fica em casa, não toma sol. Tanto que até as sobrinhas da Dai, meu, tipo, as sobrinhas da minha namorada, assim, tipo, nossa, mas você é moreno no rosto, nos braços, mas nas pernas é tipo um cadáver, tá ligado? Mas rola isso mesmo. Caramba. Aí você começou a tatuar. Comecei a fazer as tatuagens, daí eu parei de tomar sol. Eu nem sei onde ela, tá vendo? Tem TDAH, onde é que a gente tava em Não, eu relação tinha de como eu perguntado comecei a quando tatuar. Isso, você começou. Não as suas tatuagens, Ah. mas você começou a. É o seu interesse por profissional, tatuagem, né? virou profissional, isso. Então, como estava sempre envolvida com arte, o que eu imaginava que eu, né, o meu sonho era trabalhar com arte, né, era viver da arte, o que na época eu morava numa cidade do interior do Rio Grande do Sul, super tradicional, seria impossível. Tatuagem nem passava na minha cabeça, né? Nem passava, até que tatuagem era coisa de marginal, e os caralho, a quatro. Eu achava feio pra caramba a tatuagem. Tanto que eu disse que ia ser tatuadora, mas não ia me tatuar, não. Acho que naquela época ainda, mas era aquela tribal, né, que o pessoal fazia, né? Era uns negócios feios. E aí, mas eu sempre desenhando, pintando quadros, mas eu lembro de dizer aos amigos, vai ser artista, vai ser pintora. Eu digo, vai ser pintora, gente. Vocês acham que vai acontecer o quê? Eu vou vender quadro na calçada? Não existe isso no Brasil, né? Então, eu comecei a fazer outros cursos de outras coisas que não tinham nada a ver com a história. Eu fiz curso de contabilidade. Uma pessoa é descálculo e faz curso de contabilidade. Não acredito que eu fiz isso. Mas, enfim, fui seguindo um outro lado, mas aí comecei a de novo pender pro lado da arte. Então, fui dar aula de dança, dei aula de maquiagem. Nessa coisa de aula de dança, eu vim parar em São Paulo com um grupo de dança. Conheci os paulistas, né? Que é totalmente a cultura de São Paulo e dos homens de São Paulo é totalmente diferente do gaúcho. O gaúcho é brutão. Então eu já me apaixonei de cara por um paulista. Achei, nossa, como ele é legal. Que besta que eu era. E aí... Ai, nossa, tá vendo? Acostumada com o gaúcho, bar, não sei o quê, até brutão pra caramba. Aí aqui ainda era um Faria Limer. Eu ia saber, gente, agora eu sei, né? Ai, meu Deus, o Faria Limer. É todo, né, todo esquerdo macho. Eu, ai, que nossa, que legal. Nossa, as artes. Nossa, você é uma artista. Imagina, nunca ninguém falou isso pra mim, né? Nossa, você é uma baita artista. Aí foi ele, né, por dizer, ver meus desenhos e minha arte, né? Sim. Nossa, você é uma artista. Vou te apresentar para meus amigos tatuadores e tal. Nunca nem eu tinha visto um tatuador na vida. Me apresentou, não, vai lá fazer uma tatu e tal. Aí me apresentou para esse amigo tatuador. Ele viu meus desenhos, o cara, né, tatuador das antigas, brutão, legal. Nem existia mulher tatuadora, né? Legal os desenhos dela, leva jeito. E ele era muito essa coisa do Faria Limer, do vendedor, né? Não, ajuda ela, dá umas aulas aí pra ela leva jeito, uma artista, não sei o quê, né? Tudo empolgado. Ele super empolgado, me empurrando, dizendo, nossa, imagina se for tatuadora, vai ser super diferente, uma mulher tatuadora. E eu assim, ó, tá, então tá, isso tá dizendo. E aí, um dia veio e me trouxe de presente um kit de tatuagem, que pra mim trazer um kit de tatuagem era igual me trazer uma caixa de lápis de cor, né? Era um kit de arte. E aí, tá, fiz ali, na época, na pele de porco, não, nada que eu levasse muito a sério. O cara que ele pediu pra me ajudar, eu fui lá no estúdio uma vez, aí ele pediu, deixa ela ficar aí de aprendiz, daí, não, só tem homem aqui, né, estúdio de tatuagem na época era meio que nem barbearia hoje, né, era um local mais masculino, os caras queriam falar bobagem e tal, então não queriam uma mulher, então não consegui ficar de aprendiz. Mas o cara me deu uns toques ali, tal, né, não, leva jeito, mas nada muito... Aí nessa, eu tinha uma menina que me ajudava a limpar a minha casa e esse calorão, verão aqui em São Paulo, ela tava limpando a casa, suando de roupa comprida. Aí eu fiquei olhando ela assim, dizendo, meu, qual que é dessa louca, né? Aí, limpando a casa e eu olhando pra ela, e cada vez que ela olhava, ela puxava mais a roupa, assim, sabe? Aí eu olhei e disse, tá, e aí? Falei pra ela, calor e tu aí com essas roupas quentes, qualquer. Ela começou a chorar. Eu disse, mas... O que foi? Não, tudo bem, você quer ficar de roupa comprida, então fica. Não, mas é que eu não queria que tu soubesse. Eu disse, mas não soubesse o quê? Não, é que eu tenho umas tatuagens. Eu disse, pronto, né? Aí eu digo, meu marido é tatuado, meus amigos são todos tatuados, eu tenho tatuagem, tinha uma escritinha no pescoço, né?
E aí, não tenho preconceito com isso, imagina. Se soubesse de onde eu vim. Aí ela, ai, mas é que minhas tatuagens são diferentes. Eu, como assim diferente? Não, é que eu fiz na cadeia, eu não queria que na verdade, ela não queria saber que eu soubesse que ela foi presa. Daí ela me Aham. mostrou. Eu, como assim na cadeia diferente as tatu? Daí ela me mostrou, né? Que eu fiquei curiosa. Disse, pô, daí ela chorou e disse assim: nossa, meu sonho era cobrir isso. Foi aí que começou a tatuagem e a cobertura. Se eu queria cobrir isso aí. Nisso, eu conversando assim com ela, eu tinha uma maleta e as coisas de tatuagem estavam ali assim, ó. Aí eu conversando com ela, ela olhou, parece que o Kit fez, ai, eu tô aqui. Aí eu olhei pro kit de tatuagem, olhei pra ela e disse, pô, olha, eu sei desenhar. Eu tenho um kit de tatuagem, melhor do que isso aí que tu tem, vai ficar. Ela, ai, sério, tu faz em mim, mas quanto tu vai me cobrar? Oxe, nada. Fiz, meu, tatuei essa menina inteira. Eu lembro que ela tinha tatuagem aqui nos braços, aqui, pescoço, E como que tatuei era essa inteira. tatuagem? Era tipo. Meu, era muito facinha. Era tatuagem da cadeia. Sabe aquelas coisinha verde, bem Sim. apagada, assim? Sim. Meu, era muito pra mim. Eu achei normal, assim. Não nem via como era a cobertura. E ela ficou tão feliz. Ela ficou tão feliz, ela chorou, me abraçou. Aí eu lembro, parece que uma voz veio assim: ah, tá vendo? Os quadros não fazem isso por ti. Aí eu fiquei, caralho, né? Aí eu achei o máximo aquilo, sabe? Da pessoa me agradecer, de eu ter ajudado a pessoa com alguma coisa. E ali surgiu o amor pela tatuagem e foi. Então você já começou especializando em cobertura Não. desde o primeiro, Então, quando eu praticamente o comecei a primeiro. tatuar, não existia especialidade. Tatuador era tatuador e fazia o que aparecia. Uhum. Então, pra mim, na época, não foi uma assim, tipo, ah, eu sou especialista em cobertura. Todo tatuador fazia cobertura também, né? Só que eu sempre tive uma facilidade em fazer cobertura, só que eu nunca tinha me ligado nisso. Continuei a vida tatuando o que aparecia, é escrita, é borboleta, é colorido, é sombreado, é tudo, né? A gente foi Uhum. tatuando. Só que chegou num período do meio da tatuagem, né, que faz coisa de uns 10 anos, que começou essa divisão da gente ter um estilo. E me pegou valendo esse negócio de ter um estilo, porque eu não tinha. Eu fazia de tudo. E assim, eu não me achava boa o suficiente em nada. Eu digo, não, cara, puta, oriental, puta, nada a ver. Oriental, o cara tem que estudar, saber o que cada coisa é. O cara tem que ir Sim. até lá, né, para se dizer especialista em oriental, estudar com alguém, né? Como eu vou dizer que sou especialista em oriental? Não, oriental não. Maori é a mesma coisa, que era da época. Aí realismo eu era ruim pra caralho em realismo. Puta, realismo não é muito estudo e não tem como eu alcançar esses caras do realismo, né? Não tem como, vai demorar pra caralho. Fiquei ali pensando no quê, sentada assim, tava na minha maca pensando, mas cara, eu sou boa no quê, né? Meio triste assim, caralho, no fim não sou boa em nada. E olhando as minhas tatuagens, tudo assim. Daqui a pouco eu percebi que tinha uma coisa estranha no meu perfil. Tinha muito mais cobertura do que tatuagem normal. Aí comecei a separar as coberturas. Eu digo, oxe, peraí, deixa eu entrar no perfil de um outro tatuador, que deve ser normal chegar muita cobertura, né? É meio normal, porque todo mundo quer cobrir, então eu achava que era normal aquilo acontecer. Entrei em perfis de outros tatuadores e não tinha cobertura. E os clientes me falavam muito que, eu fui no estúdio, mas não quis fazer. O tatuador falou que não faz. O tatuador não quis pegar. Mas eu achava que era coisa de tatuador, né? Tipo, eu não vou fazer Maori, eu não faço. Eu achava que eles não faziam porque eles não queriam mesmo. Sim. Não achava que era uma coisa que, tipo, não é difícil de fazer, né? Então eu separei tudo aquilo, assim, que era cobertura, e aí eu vi que eu tinha muito mais cobertura que tatuagem do zero. Separei numa pasta, era Facebook na época, e aí eu digo, pois então, acho que sou especialista em cobertura. E aí peguei, troquei lá o nome do perfil, botei especialista em cobertura, pá, fechei o computador, fui dormir. Velho, no outro dia, quando eu acordei, tinha 380 mil mensagens no meu telefone. O meu perfil cresceu 15 mil. Assim, na época era pouquinho, né? A gente tinha Facebook, as pessoas tinham 500 seguidores, tinha 1.000 seguidores lá bombando. Acordei, tinha 15 mil seguidores. Caraca. Mensagem pra caramba. Pra caramba, assim, loucura, loucura. Tipo, o cara falou, virada de chave, assim, total. Foi, é isso, sabe? Foi pra me Sim. provar, é isso aí. Aí, a partir daquilo ali, foi só cobertura. Caramba, que da hora, né? Que você se descobriu ali no... tentando saber o que eu Né? sou, o que eu Tentando, não tipo, sou, e tal. na tristeza ainda, de dizer, caralho, velho, não sou boa em porra nenhuma, na real. E agora? Tipo assim, tô ferrada na minha vida, sou um
tatuador zureta aí, das antigas, isso faz qualquer bosta. Mas você ainda Eu fiquei tatua todo tipo de tatuagem ainda ou não? Ou você tem uma especialidade também Todo além da cobertura? Que foi o Todo que me tipo. ajudou também nas coberturas. Porque Sim. hoje, quando tem especialista em coberturas, tu vê que os caras têm uma linha. Tipo, eu faço cobertura com flores coloridas. O outro, eu faço cobertura com mandalas. Um outro faz cobertura com oriental. Um outro que faz cobertura com realismo colorido. Então, assim, os caras têm um estilo dentro da cobertura. Eu não tenho. Tipo, mano, quero cobrir isso aqui com uma aquarela. Cubro. Quero cobrir com oriental, cubro, quero cobrir com um maori, cubro, quero cobrir com escrita, cobre, qualquer estilo. Eu tava vendo o seu Instagram, From tem umas Hell, coberturas absurdas ali, umas tatuas, bizarras, assim, você faz um trampo por cima, assim, que, nem parece que tinha alguma coisa ali por baixo, tá ligado? É uma treta. E qual que é a diferença? Qual que é a dificuldade de cobrir uma tatuagem? Que nem você falou que tem uns que fazem artes específicas pra facilitar, talvez, a cobertura. É mais por ser estilo deles e tu também acaba ficando mais em cima do que da área deles, né? E qual que é a diferença, assim, que você sente? Então, o que é mais difícil na cobertura é o começo, né? É tu conseguir achar um desenho, né? Uma arte que vai encaixar naquela cobertura, que tu vai conseguir aproveitar partes e que vai ficar bonito e que vai ficar na harmonia corporal. Já começa dali. Não é igual uma tatuagem do zero que tu diz, eu quero isso. Aí tu vai ali, pá, coloca e já era. Uhum. Não, tem que fazer todo um estudo de encaixe, né? Porque tem coisas, que tá muito preto, então eu tenho que botar dentro desse preto, desse outro desenho, né? Então tem todo esse encaixe aí que é difícil, depois que acha. Na hora de tatuar, imagina tu escrever em cima de uma outra coisa que já está escrita. Né? Tu pega um caderno que tu escreveu umas coisas, e depois tu vem escrever de novo em cima. Sim. Tu não vai entender nada. Né? Uhum. Então, essa é a dificuldade também. Enquanto a gente está tatuando, tu perde total a visão. Né? É traço em cima de traço, o que tu tá fazendo, o que era traço de baixo. Então, assim, pra se perder é uma loucura. E aí depois vem as técnicas que tem que fazer, tem que ter paciência de fazer clareamento, fazer a camuflagem de cor com cor, aí começa a função de técnica, né? Mas que é o que na tatuagem do zero não precisa de nada disso, é encaixar o desenho ali e vai. Né? Já teve alguma tatuagem que você falou assim, Jesus, esse aqui não tem como? Não, o que acontece? Eu sempre faço os orçamentos antes e pelo telefone, né? Eu não sou muito de conversar também, chama cliente no estúdio, não sei o quê, porque eu sou meio... Prefere fazer mais, né? Então eu faço todos os orçamentos pela internet, eu olho bem, avalio e tal, mas chegou numa época assim que não tem mais, eu não consigo cobrir nada, eu consigo cobrir qualquer coisa com qualquer coisa. Então, cara, eu olho assim, às vezes muito rápido, então eu olho assim, tá, quero cobrir com tal coisa, eu digo, tá, dá pra cobrir. Aí depois chega a pessoa, eu digo, por que, cara? Pra que eu falei que dava pra fazer, cara? Nossa, eu sou muito idiota, velho. Várias vezes, eu fiz várias vezes, assim, eu querer chorar no meio da tatuagem. Já teve tatuagem que eu saí pra chorar. Sério? Já Você teve. vê, você não tá... Nossa, não tô enxergando nada. Nem sei o que eu tô dizendo, não. Pelo amor de Deus, baixa um espírito aqui em mim, porque eu não tô enxergando nada. Nem sei o que eu tô fazendo. Vai ficar pior do que tava, com certeza. Então, assim, é pânico total. E a pior que eu fiz foi uma que o cliente me mandou, velho. Ele me mandou a foto né? Tirou uma foto com flash. Eu vi que era uma pele morena, que é uma treta já, mas eu não imaginei que era uma pele negra, retinta. Sim. Né? Por causa do flash. Chega o cara, quando eu olhei, o cara já fez assim, ó. Mano, fudeu. Já me deu quase a paralisia do Chaves já, né? Uhum. Eu digo, já acelerou meu coração. Eu digo, o que eu vou falar pra esse cara? Não, como eu vou cobrir isso? Meu Deus do céu. Aí tinha outro tatuador dentro do estúdio, ele deu uma olhada assim pra mim, tipo, você é idiota. Como é que tu vai cobrir? Aí ele me mostrou a tatuagem e eu assim, ó, chocada. E aí, Jay, só tu pra me salvar, ninguém, tu e meu estômago, blá, 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 blá. E eu morrendo de dó dele, ele, Jay, não vai dizer que não vai dar, né? Eu digo, cara do céu, eu digo, velho, Jay, por favor, me ajuda, é só tu. E eu suando já. Você é mais desesperada que Por ele. que você não fez uma bruxaria ali pra dar uma... Eu tenho certeza absoluta que foi bruxaria. Eu tenho certeza, porque eu não me lembro de partes se eu tá tatuando. Eu não me lembro de começar a tatuagem. E eu não me lembro como que eu aceitei isso aí.
Eu digo, não. Eu lembro dele me implorando pra mim, o outro tatuador me olhando e fazendo assim, ó. E aí eu lembro de sorrisinho assim, eu digo, meu, eu sou muito falsa, né? E aí tá, lembro de começar a tatuar, de dizer pra ele, não, a gente vai dar um jeito, eu vou te ajudar e tal. E aí, no meio da tatuagem, eu desesperada, que eu não tava enxergando porcaria nenhuma, porque na cobertura em si, eu já não enxerga. Daí tu imagina, eu pegar, vou cobrir. Já na pele negra em si, tu já perde muito a visão. Imagina com outra tatuagem embaixo ainda, tudo arriscada. Sim. Bota uma outra tatuagem em cima. Eu, totalmente. Aí o cara olhava pra mim assim, aí, Jay, tudo tá bom? Tá tudo certo? E eu, tudo certo, tudo certo. Meu Deus, não tô enxergando nada. Aí tá, fiz a tatuagem suando frio, mas fiz a tatu, deu 3 sessões, no fim ficou bom. Consegui cobrir, consegui dar um resultado Conseguiu tirar legal. um sorriso do rosto. Consegui. Mas olha, eu parei pra chorar na tatuagem. Fui no banheiro, digo, meu, a vida, minha vida. Tem um tipo de tatuagem que a galera mais cobra, assim? Então hoje, Mais comum? hoje, Porra, hoje não. mesmo alguém me perguntou isso e eu fiquei pensando, será que eu tenho? Eu acho que talvez se eu for contabilizar, talvez seja tribal. Tribal. Acho que sim. Mais do que nome Vai. de namoro? Então, o que, ex-namorado. o que acontece comigo? Como eu faço cobertura extrema, que como eu falei, é um negócio absurdo já, né? Vocês viram. Geralmente, Uhum. embaixo de toda aquela treta ali tem um nome. A Ah, pessoa começou, um nomezinho, uma letrinha, vai lá cobrir, bota uma. Quando vê, né? Tinha muita coisa de bota uma rosa preta, daí fica uma bola preta lá, bota um Aham. negócio muito escurão em cima, aí a pessoa tenta arrumar, acaba botando um negócio maior, e aí vai piorando até chegar em mim. Aí quando ele caga tudo, aí Se é ele tipo vai, assim, vou ó, lá na morreu. Jay, lá, Jay. Às vezes até tento blackout, eu acho que vou fazer um blackout, daí fica com o negócio tudo manchado, daí vai pra Jay. O blackout porque é estranho, né? Nas fotos fica muito bonito, né? Mas quando você Na vê foto. pessoalmente, você vê umas Muita tatuagem só fica falhas. bonita na foto. Muita. Aliás, quase toda. Tatuagem, se não é tatuagem tradicional, old school, tatuagem com bastante traço, bastante contraste, tu vai ver em foto, coisa que tu tira selfie, tu vai ver que fica um bagulho borrado, assim, meio que Uhum. desfocado, né? Então é muito difícil também a tatuagem não parecer um negócio estranho nas fotos. e essa aí tem como cobrir? Cobrindo ou fazer alguma Quando é coisa? blackout, É. ixi, esse é o melhor de todos os blackout. Esse eu já fico já até babando, assim. O cara aparece com blackout, eu já fico. Porque é É top. mais Eu vou te fácil, falar que é né? mais fácil. É Sério? mais fácil cobrir blackout. Eu podia jurar É que se tipo, chegasse alguém assim com é blackout, como você... se eu tivesse uma pele limpa. Caralho. É como se eu tivesse uma pele limpa. É muito mais fácil cobrir blackout. Tem alguma cor que não O dá? que dificulta o blackout é quando é um blackout muito recém-feito. Aí ele dificulta porque a pele tá muito lacrada, a pele tá muito, tipo, tá muito em cima a tinta ainda, né? Então, até eu conseguir dar espaço para mim conseguir botar tinta ali, às vezes demora algumas sessões a mais. Só não é uma pele limpa porque precisa de sessões, né? Então, a cobertura, esse estilo de cobertura que eu faço, tem muita gente que desacredita ou que desiste, porque é isso. É sessão em cima de sessão, mas vai ficar boa, vai ficar top. Às vezes vai Ah, ficar muito melhor do que uma tatuagem do zero. então demora muito mais do que uma Sim. tatuagem. Só que nem tanto, vamos dizer, eu tenho um cliente que fez um blackout. Ele fez 7 sessões de preto. 7 sessões. Eu disse, meu, 7 camadas de tinta aí, ferrou. Disse pra ele, olha, de normal, o que eu fazia um cálculo antigamente? Se tu fez 7 sessões de tatuagem, vai dar 14 de cobertura. Vai dar o dobro. Nossa. Mas no fim, apesar da pele estar bem dura, eu precisei que ficou bom já em 2 sessões. Caralho. 3 sessões e fica um negócio absurdo. E como é que você cobre? Absurdo. Com uma tinta? Então, no caso a maioria dos clientes, o que acontece? O preto, apesar de parecer um blackout, parecer que ele tá preto, não tá preto. Tá cinza. Né? Não fica preto. Então, o que acontece? Eu preciso dar um jeito que o meu preto fique mais preto que aquilo. Então, assim, é igual eu pegar aqui e fazer um desenho ou ali com uma tinta. Vocês vão conseguir enxergar o desenho, né? Se eu fizer com um desenho preto ali. Porque vai ficar em primeiro plano. Então, tu vai conseguir enxergar o desenho. Sim. Dentro do desenho, eu preciso de iluminação, que vai no branco, vai no cinza, e aí eu consigo, tipo, subir o desenho para cima.
Então eu preciso que o meu preto dê contraste, fique mais preto que o preto de baixo, que geralmente tá cinza. E aí, em cima disso, depois eu vou trabalhando luz e contraste, e aí eu consigo subir com o desenho. Referente à tinta branca, porque eu sempre vi que, mano, tinta branca é sempre difícil de pegar, assim. Mas nesse caso, você consegue fazer o esquema dela ficar mais aparente, ela conseguir. Então, o que que acontece com o branco em cobertura? Ele é igual tu fosse trabalhar com uma tinta de parede. Se tu pega uma tinta de parede, um preto, um rosa, qualquer cor que tu pega e tu mete tinta branca nele, o que que vai acontecer? Tu não vai deixar o preto branco, né? Tu vai deixar cinza. Sim. Se tu botar o branco na tinta vermelha, ele vai ficar meio que você rosa. misturar as Então cores. vai misturar as cores. Então, Ah. aonde era preto, vai ficar cinza. Só que aí a gente vai indo, então cada vez que vai é um tom de cinza. Existem milhões de tons de cinza, né? Chumbo, e vai clareando. Faço primeira sessão, bem provável que fique chumbo. Segunda sessão, vai ficar um cinza médio. Até tu conseguir chegar no fato de ficar um cinzinha clarinho, assim, tipo só uma sombrinha, assim, sabe? Então, Sim. vai fazendo sessões até o cliente ficar satisfeito, dizer, não, cheguei no ponto. E referente à cicatriz. Só que nunca vai ficar branco. Não. Aí que tá. Não, a tinta branca não. E, aliás, a tinta branca não fica branca na pele, porque as camadas da tua pele, são 3 camadas, elas vão vir por cima da tua pele, né? A melanina vem por cima de tudo. Por isso que quando tu faz a tatuagem, fica super colorida, super preta, super bonita. Depois é como isso o filme, vai vir tudo por cima. Então o branco, por ser muito claro, cobre tudo. Só que ele tá lá. Ele tá lá. E referente à cicatriz, assim, já fez muito assim de Já. cicatriz, ou Sim. fazer um desenho em cima na cicatriz pra poder combinar? Sim. Porque eu já vi muito isso na internet, né? De. Cicatriz de queimadura, cicatriz. No começo, quando eu comecei a tatuar, acontecia muito comigo por ser mulher, eu fazia muita cicatriz de cesariana. Né? Então as mulheres tinham mais confiança de vir em mim, né? Eu fazia cicatriz. Eu já comecei também lá no início fazendo cicatriz de cesárea. Depois comecei a fazer as cicatrizes de seio, também camuflagem, né? Para arrumar a cicatriz, faço camuflagem de cicatriz. Camuflagem de. Não com tatuagem, né? Com camuflagem com cor de pele. Então dá pra tatuar. É uma treta tatuar em cima de cicatriz, mas. Porque a A, textura, né? a pele não. Então, a camada onde fica presa a tinta são 3 camadas. E quando tem uma queimadura ou quando tem uma cicatriz, isso se modifica, não é mais igual. Pode ser que esteja na 4ª camada, pode ser que esteja na 1ª. Então, geralmente, a tinta não tem aonde ficar. Então, pode ser que ela saia toda. Então, já aconteceu de cicatriz de eu fazer e foi embora. Aí tem que fazer de novo e testar, mas deve estar mais profundo. Então, tem que ter muito cuidado. Como ela pode estar muito na primeira, numa camada muito fina, e se tu passar a mão, estourar tudo, é uma treta tatuar a cicatriz. Teve algum cliente já que foi satisfeito? Já. Nossa, deve ser um saco, São né? 20 anos de tatuagem, né? Já. Tem uma história engraçada de alguma coisa assim que pode contar pra gente? Ah, velho, tenho assim, ó. Eu sou... Aquela que você lembra e você fala, nossa, Cara, essa. essa o cara me tirou, o cara me tirou do sério. Então, eu acho que faz uns 2, 3 anos atrás, um cliente tá vendo, assim, como eu falei, do orçamento, o cara manda foto da tatuagem, o que que tu gostaria de fazer em cima, o cara manda, eu faço um projeto digital, mando pro cara aprova, isso não gostei, isso eu gostei, aprovamos, tudo pela internet. Chega no dia da tatu, né, vamos fazer a tatu, bota decalque, Comecei a bendita tatuagem, o cara de outro estado, lá do Rio de Janeiro. Aí comecei a tatu, o cara já aqui, ó. E já aqui, quando o cara já começa a sentir dor no começo, porque assim, as minhas tatuagens são muito longas, vai dar mais de 8 horas, vai dar, imagina, sempre braço inteiro, vai Se dar da mais de 8 primeira horas. agulhada ele já fez Puta, assim. na primeira agulhada o cara já me dá um calorão já, eu digo, meu Deus do céu, ferrou. Vai ser osso. Aí eu já começo a calcular, digo, eu tenho que fazer isso, isso e isso, porque assim, na cobertura não tem essa de eu fazer só a marcação, só o traço. Se eu fizer só o traço em cima de um monte de traço, quando voltar, o que vai ser de mim? Não vai chegar nada, vai ter piorado tudo. Então, assim, eu tenho que fazer o contraste, eu tenho que fazer a sombra, eu tenho que fazer o clareamento numa sessão só. O cara não tem como ele fugir, ele tem que aguentar isso aí. Aí começa o cara aqui no começo, aí minha cabeça já trabalhando gigante, não, eu vou fazer as partes principais, era um rosto de uma Catrina. Vou fazer as partes principais do rosto, olho, boca, nariz. Ali eu já faço o clareamento principal nas laterais. Já comecei a trabalhar meio que pego um pouco aqui, um pouco ali, né? Que é o certo que eu venho fazendo de baixo e venho terminando. Sim. Aí, nesse caso, não teve jeito. Eu fui, tipo,
pingando, né? Um pouco aqui, o olho, bababam, fazendo um pedacinho aqui, nada girei, e aqui. E trabalhando muito superficial, porque o cara tava morrendo. Tá, fiz com uma cagada do caralho, né? Primeira sessão já não fica boa, o cara não aguenta a dor, fica fugindo de mim, reclamando, né? Tá. É difícil, né, o negócio ficar bom assim. De É, primeira. mas eu vou tentando acalmar o cliente, né? Faz parte, não, faz parte. Eu também sinto muita dor e tal, tomo um Dorflex, né? Vamos preparar melhor a pele da próxima vez. Na próxima vez a gente tendo uma sessão maior, tu vem mais bem preparado e tal, de repente tua pele esteja. Não, eu vou tentando, tipo, acalmar pro cliente também não se sentir mal. Então eu sou gente fina quando eu tô me tatuando. Não sou tatuador malvadão. Ah, tem que aguentar a dor mesmo e pá. Ah, Engole o choro. Os clientes se mexem. Meu, o cliente se mexeu, eu não mando parar de se mexer, porque a pessoa faz inconsciente, né? Ela não vai se mexer para estragar a própria da tatuagem. Então eu vou tentando manipular isso aí para deixar a pessoa mais tranquila possível, porque quanto mais eu pressionar ela, dizer, olha, tu tem que aguentar, ah, para de se mexer, pior vai ser. Então eu tento manter ali uma, né, tudo sim. assim na paz, né? Mano, não, fica tranquilo, vamos parar para tomar um café, vou mantendo a pessoa tranquila. Não deu certo dessa vez, não consegui fazer, eu acho que eu consegui 6 horas, mais umas 6 horas que valeram a mesma coisa que 2 horas de tatu normal. Nossa. A tatu ficou toda feia, inacabada, tá. Né? Eu falei para ele que daria 3 sessões de 8 horas. Nossa. Foi para casa, bonito. Ah, tá bom, Jay, mas na próxima, não sei o que, conversando, tá. Foi embora. Chega em casa, ele do Rio de Janeiro, no outro dia, eu recebo uma mensagem. Eu olhei assim uma mensagem dele, eu já fico toda preocupada quando o cliente manda mensagem em seguida, né? Será que inflamou? Aconteceu alguma coisa? Será que o cara passou mal, tá com febre? E eu já aqui no telefone, eu tatuando, olhei assim. Quando eu cliquei pra olhar, cara, mensagem gigante. Que porra é essa daí? Aí li assim por cima, o cara me descascando. Falando, porque o trabalho ficou uma bosta, porque tu não sabe o que tu tá fazendo, porque não sei. Ô, meu, o cara me Nossa. descascou um monte de xingamento, assim, ó. Eu digo, oxi! Aí, daí eu já fiquei puta, né? E eu tatuando, não podia xingar ele. Aí terminou, mandei áudio pra ele. Eu digo, meu, peraí, eu não tô te entendendo, cara. Eu não tô te entendendo. Não, porque ficou ruim, não sei o quê, papapá, papapá. Você tava Digo, cara, chorando aí, eu mano. digo, cara, deixa eu te falar uma coisa. Pra tatuar, eu preciso tatuar e tu não me deixou te tatuar. Tu não me deixou te tatuar, cara. Não me deixou encostar agulha em ti. Eu fiz o máximo que eu podia. E tu aceitou. Não, porque Pipipi falou um monte. Tá. Vamos marcar segunda sessão, então. Aí é Se- foda que já fica aquele clima, né? Fica. Já não fica aquele clima. Eu já queria matar ele, né? Aí o meu marido disse, tem certeza que tu não vai matar ele. Eu digo, não, ele vai ver só. E o pior é assim, ó, que eu nem podia ser má com ele, dizer, eu vou enfiar a agulha nele, ele vai ver só, porque ele não aguentava, Ah. né? Então eu digo, não, eu preciso terminar essa tatu, cara. Aí, de novo, aí segunda sessão ele já chegou, sentou na cadeira assim, ó, só vou fazer 3 horas. Só que assim, como na outra eu fiz 6 horas, assim, vale por muito 2? mal, eu disse pra ele que na próxima sessão eu precisaria fazer uma sessão maior, então eu teria que fazer uma sessão de umas 10 horas pro negócio ficar bom. Eu digo, meu, 3 horas eu não consigo fazer nada. Ah, mas eu só posso isso e não sei o quê. Eu digo, não vou conseguir fazer nada com isso aí. Ah, faz aí. Aí tá, fiz o que deu. De novo ele ficou morrendo. De novo a mesma coisa. Chegou em casa, textão gigante, me xingando, falando um monte de coisa, que eu era isso, que eu era aquilo, que eu era uma falcatrua, que eu não sei o que, que eu tinha enganado ele, bababá. Eu disse, mano, esse louco tá me tirando. Esse louco tá... Qual que é? Fiquei pensando, qual que é? Deixa eu voltar aqui nas conversas. Daí voltei, será que eu não falei pro cara que ia dar 3 sessões? Será que eu errei em explicar algo? Olhei, não, tava tudo super bem explicado. Os áudios, um áudio pra caralho meu, sou chata pra caramba, converso um monte. Digo, não, tá tudo aqui, esse cara tá me tirando. Aí eu disse, bom, gaúcho e carioca, a gente a gente nunca se entende. Gaúcho e carioca nunca se entende. Eu já disse, mano, tá aí, né? O que acontece com o gaúcho? O gaúcho é muito certinho, né? O que diz que a gente é cabeça dura. É isso aí, é isso aí. O carioca é o quê? Ele tem toda a história aquela do jeitinho, né? Sim. Então, o que eu acho na cabeça dele? Eu atendo vários carioca e eu já aviso bem. Eu digo, mano, vai dar tanto, não é o que tu acha que vai dar. Então, o que acontece muito lá naqueles lados? O tatuador diz, vai dar várias sessões, vai dar... E, na verdade, o cara fica fazendo, sabe, devagarinho para dar várias sessões. E o cara, na cabeça dele, é 3 sessões, nada, vai dar uma só. Na cabeça dele, né? Porque eu falei.
E aí é óbvio que não deu, ainda mais que ele não... Se ele tivesse aguentado firme, teria dado mesmo uma sessão. E aí eu acho que na cabeça, eu disse, meu querido, na tua cabeça que ia dar uma sessão, eu não sei qual que é, porque eu te avisei que ia dar tanto, tu não aguenta a dor, eu tenho que te tatuar, tua pele é ruim, que é o diabo. O maluco trabalhava em, como é que chama? Negócio de navio, já, mar. Mano, uma pele dura, até eu descobri. Eu disse, meu, tu trabalha com o quê? Ele, eu trabalho em plataforma, não sei o que. Eu disse, não é possível, velho. Aí eu expliquei pra ele que tinha que cuidar da pele antes, precisa tomar muita água, não sei o quê. Uma pele ferrada. O cara não aguenta a dor, disse tudo pra dar errado, né? Aí tá, foi uma puta discussão, falou um monte, falou que ia me processar, eu xinguei ele, falei que ia processar ele, que não sei o que eu ia atrás dele, que ele ia ver só que... Não, a treta nível hard. E aí, disse, meu, olha só, tu tá me tirando, falei pra ele. Eu sei qual é que é a tua, tu não tá querendo pagar o bagulho. Então vamos fazer assim, tu vai voltar aqui, terceira sessão. Se essa tatuagem não fica boa, eu te devolvo todo o teu dinheiro e ainda te pago. Devolvo o dinheiro que tu gastou de passagem, de tudo que tu fez, e ainda te pago ainda mais. Deu alguém assim, ó. Eu digo, mano, carioca, né? Aí o meu marido não ficava no estúdio nesse dia de estúdio, precisa ficar lá. Se ele quiser bancar o esperto. Aí ele disse, tu é louca de falar, não, tô falando sério. Aí ele veio. Eu disse, esse cara não vai vir. Veio. Ai, gente, não vai me matar, né? Eu disse, olha, vontade não me falta, eu disse. Vontade não me falta, tchê. Mas assim, ó, é o meu trabalho isso aí. Isso aí vai ficar bom ou vai ficar bom. Aí ele sentou lá, meu, eu quase prendi ele na cadeira. Ele tentava se escapar e eu puxava ele de volta. Que nem eu sempre sou muito boazinha e tal. Dessa vez eu não fui. Não fiz meu trabalho, mas assim, eu sempre tenho muita dó, né? Não tive dó. Ele, tô morrendo, fazendo, tipo, não, tava vendo só o trabalho. Eu puxava ele de volta e aqui, ó, melhor máquina aqui, concentradíssima no trabalho, consegui terminar a peste da tatuagem. Eu disse assim, olha aqui, ó, terminei. Vai no espelho. Se tu me disser que essa tatuagem tá pior do que a que tava antes, eu te pago o que eu te falei. Só que assim, eu vou transformar essa tatuagem de novo no que era antes. Ai, não sei o que, tu tem como fazer isso? Eu disse, óbvio. Te devolvo teu dinheiro, mas tua tatuagem volta o que era antes. Lógico que não tem como. Você falou pra ele que era bruxa? Falou, eu sou bruxa, pô. Isso aí, ó. Estrelagem de Deus. Ô, velho, eu tô tão desgraçada que eu ia fazer. Era capaz de achar um jeito. Cheirinho xerion, né? Reverter a tatuagem. Não ia dar um jeito. Era só eu cobrir o que eu fiz com a tatuagem que ele tinha zoado. Sim. Quando ele foi no espelho, o olho brilhou. Não tinha como ele mentir, dizer que não. Não tinha. Ficou em choque, assim, ó. Nossa, ficou tudo sem jeito e tal. Nossa, ficou top e tal. Eu te falei, 3 sessões. Eu disse, ainda tu deu sorte, porque tu não seguiu as 3 sessões como deveria. Porque não foi do tempo que tinha que ser, né? Não foi as 3 de 8 horas. Foi uma só de 8 horas que eu consegui. E aí tá. Aí no fim me agradeceu, falou, não, ficou top, era isso mesmo que eu queria. Nossa, ficou muito melhor, babá, foi. Aí foi, nunca mais falou comigo. Mas te pagou certinho? Pagou. Cara, esse foi duro na queda, hein? Foi. Me enlouqueceu. O certo era, tipo assim, meu marido dizia, não atende mais ele, deixa ele lá. Eu digo, não, agora ele vai fazer isso aí. Esse foi o que deu mais Porque treta, ele não é o seu assim. trabalho, né? Seu nome tá ali, né? Então, tipo... Ele tava lá no Rio de Janeiro, na verdade, mesmo que fosse em São Paulo, não é muito difícil dar alguma coisa. Mas já teve. Teve nossa, velho, essa eu fiquei mal. Conta pra gente. Caralho, velho. O cara me pediu a tatuagem. Aí que tá vendo? Quando tu sabe que o negócio é horroroso, daí tu inventa de fazer. Ah, era uma tatuagem que era muito feia. Eu digo, velho, nada a ver essa tatuagem. Sinceridade, né? Aí eu tentei convencer ele a não fazer aquela birosca lá. Ah, que ele escolheu pra cobrir a feia. Ah, achei que era ele tinha uma anterior. tatuagem ruim. Aí ele, tipo, queria uma mano, ia cobrir pior outra. ainda. Ou pior. Não, sabe a tatuagem do Aquaman? Sim. Tipo, É tipo uma escama, velho. Ah, É sim, tipo sim, uns quadradinhos assim, meu. Ah. E aí tudo torto. Meu, negócio nada a ver. Assim. Isso que tinha. Não, O que ele isso queria que ele queria fazer em Ah, cima. entendi. Tipo, mano, é Quer igual. virar peixe agora? E o cara não tinha nada a ver com o Aquaman, mas enfim.
Nem pra parecer, pelo É igual a menos, história né? do The Rock, né? Chega o cara lá, "Ai, quero fazer tatuagem do The Rock." O cara não tem um músculo no corpo, o cara fica velho. Aí era isso, era mais ou menos assim, né? E eu, tipo, o cara tinha um estileiro, assim, mas ele tinha uma pegada muito mais Johnny Depp do que Aquaman. do Aquaman. Eu digo, mano, nada a ver, o cara é meio roqueirão, então tá bom, né? Digo, nossa, muito ruim. E aí eu fiquei, nossa, eu sou muito idiota. Eu fiquei uma semana desenhando o negócio no computador pra ficar tudo retinho, bonitinho, sabe? Ajustado. Eu digo, vai ficar, eu vou dar um jeito disso aí ficar top. Porque a do Aquaman é tudo uma bagunça do caralho. Aí a bonita faz o quê? Fui lá e fez tudo, os quadradinhos bonitinho, ajustado no corpo, fiz tudo bagulho no Photoshop. Só que eu não me atentei a uma coisa. Eu fiz tão bonitinho, tão retinho. A do Aquaman, ele, como ele tem essa coisa, ele faz, tipo, entra um quadradinho no outro, assim, sabe? Sim. E aí fica parecendo uma escama. E aí o que que eu fiz? Eu fiz isso, só que eu não entrei tão pra dentro, tá vendo? O diabo que aconteceu? No final da tatuagem, ficou parecendo isso aqui, ó. Ficou parecendo um Tabuleiro. tabuleiro, velho. Nossa. Quando acabou, eu disse, nossa, tem alguma coisa errada com essa tatuagem. Não, e na hora de encaixar, o que aconteceu? Na hora de encaixe do braço, eu devo ter saído do enquadro. Então, assim, quando eu peguei o decalque, eu devia ter botado o decalque assim. Aí eu peguei e botei o decalque reto. E aí ficou tudo retinho, assim, ficou igual um tabuleiro, velho. Quando terminou, eu olhei assim, só que tinha mais sessões, né? Eu olhei assim, disse, meu, tem alguma coisa, já é errada essa tatuagem, né? Fiquei com um sentimento ruim, assim, sabe? E ele, o que ele achou? Aí na hora, legal e tal, mas não era aquele legal normal também, sabe? De, nossa, que top! Era, tá, mas também tô acostumada com essa sensação. Aí eu tô lá tatuando, sabe quando tu sente? Olhei pro telefone, uma mensagem dele, eu digo, mano, fudeu. Aí ele falou, olha, Tia, tem alguma coisa errada com a tatuagem, tá parecendo um tabuleiro. E eu, agora desmaiei. Eu digo, fudeu. Não, e o pior é que do jeito que eu fiz, não tinha como arrumar. Aí eu fiquei batendo minha cabeça pra tentar arrumar. Eu digo, meu, se eu fizer assim, se eu encaixar outro, se não sei o quê. Fiquei tentando, daí fiz um monte de projeto pra mostrar pra ele como ficaria e tal. Vamos cobrir total com outro desenho. Tentei mil outras coisas pra tentar ajudar. Só que na época eu não morava em São Paulo, eu vinha fazer temporadas. Sim. Então eu só voltaria pra São Paulo depois de 2 meses. E aí eu tinha feito a tatuagem dele e só ia voltar daqui 2 meses. Aí ele não quis esperar. Eu digo, olha, eu posso fazer isso por ti, né? Eu cubro, não vou te cobrar nada até essa tatuagem ficar boa. Não vou te cobrar nada. Vou deixar essa tatuagem top do jeito que tu quiser. Não vou te cobrar nada. Mas tu vai ter que ter paciência, porque tu sabe que eu volto de 2 em 2 meses. Ah, Jay, não quero esperar tudo isso, não. Você quer fazer o quê, então? Quer fazer laser? Não, laser não vou fazer. Eu disse, velho, o que tu quer fazer? Aí disse, então, eu vou outro tatuador, eu fui em outro tatuador, o tatuador falou que arrumava, que fazia não sei o quê, que não sei o quê. E eu vou fazer com ele. E aí tu paga o tatuador. Eu disse, tá bom. Vai lá, vê certinho, tudo, só vou te deixar assim, ó, ciente de uma coisa. Se tu resolver fazer comigo a tatuagem, eu vou até o fim, até isso aí ficar bom. Se tu resolver que tu quer fazer laser primeiro e depois eu mexer, se tu resolver que tu quer que eu remova a tatuagem com as minhas técnicas, depois eu mexer. Tenho várias técnicas e a gente tem várias formas de fazer isso aí, pra te fazer comigo. Agora, se tu for escolher outra forma que não seja comigo, é assim, eu lavo minhas mãos, né? Então eu pago o tatuador, mas a partir disso eu lavo minhas mãos, não é mais comigo. Não é mais Se ficar ruim, não sei de nada. Aí tá, não, tudo bem. Aí tá, quanto deu, aí o valor que o tatuador cobrou dele pra arrumar era o mesmo valor que eu tinha cobrado dele, né? Aí eu, bem dizer, devolvi o dinheiro. Aí foi isso. E Mas- você viu o resultado depois? Não, ele Você disse nem que ele disse que deve ter ficado ruim, porque ele disse que me mandou. Ele nunca me mandou. Eu digo, não, depois, quando eu estiver em São Paulo, se precisar de alguma coisa, não, eu tenho outras pra cobrir. A gente ficou conversando ainda. Não foi igual o maluco lá que me xingou. Ele não me xingou em nenhum momento. Foi compreensível.
Porra, Foi. mas se eu fosse o cara, eu deixava. Imagina você no rolê assim, e aí, vamos jogar uma dama? Só aí no braço já Não, era. mas Dá uma xadrez, eu né? fiz uns esquemas de sombras e tal, ia fazer uns negócios geométricos, ia ficar muito top. O projeto que eu fiz, mas ele queria igual o do maluco lá. Do Aquaman. É. Aí ele pirou na ideia, Aí sei lá. depois eu pensei, né, eu bati a minha cabeça, eu digo, caralho, e se eu blackoutar tudo isso aí? E aí depois, até falei pra ele, puta, eu posso fazer o blackout, e aí depois eu venho fazendo no branco e tal, aí vai ficar do jeito que tu quer. Só que daí eu ia demorar pra vir, ele não quis esperar. Mas dava pra fazer também. Você Bom. falou, Jay, que tinha formas de. Tem formas de retirar a tatuagem? Sim, Você pode falar isso? É sim, segredo de eu tenho, tatuador? eu tenho técnica de remover. Caralho. Só que assim, remover tatuagem muito grande é difícil pra mim. Apesar que eu já removi um peito. Tipo, peito aqui de mulher eu já removi. Já fiz a remoção de um old school. Caralho. Não foi uma remoção total, assim, mas assim, ficou quase nada. A gente podia seguir, desse mais uma sessão e depois eu ia fazer a camuflagem. E ainda ia ficar um pouquinho manchadinho, porque o que aconteceu? Ela fez laser no meio e o laser ficou um scar da tatuagem de baixo. Tinha uma caveira, ficou uma caveira, uma cicatriz de uma caveira. E aí aqui tinha umas rosas. E aí as rosas eu consegui remover, quase todas. E aqui eu comecei a tratar a pele e fazer camuflagem. E aí ficou, lógico, ficou manchado. Daí eu disse, que ela não queria mais tatuagem. E ela não queria fazer laser. Se é o laser, não vai ter jeito, vai ferrar a tua pele. Aí eu fui, bati a cabeça, disse, vamos remover no máximo que der. E aí, quando chegar, o que a gente pode fazer? Como ela era branquinha, ela tinha sardas e tal, é loira, eu digo, vamos fazer, eu vou fazer umas manchas onde tem a mancha, pra gente fazer como se fosse sardas, como se fosse Nossa, manchas que de foda. pele, sabe? Caralho, que foda. Aí tá, quando tava quase nesse ponto aí, a pele tava, tipo, quase nada, a maluca resolveu que ela ia tatuar em cima de novo, velho. Cara, você pega uns clientes também meio, meio maluco. Não, e tu não sabe. Daí ela tinha essa caveira Scar. Aí o problema era essa caveira aqui, um bagulho branco aqui. Aí ela veio falar comigo, era pra cobrir essa parte. Aí eu mostrei pra ela, fiz os projetos, aí fiz uma Lotus mandala, sabe aquelas Lotus mandala, assim, é um bagulho mais ou menos nesse estilo, assim, ó. Sim. E aí tinha uma pedra no meio, assim, fica tipo uma joia, que ficou bonito pra caralho. E aí fiz negócio, resolvi o problema dela, deu, uma semana, 2 depois, ela falou que se arrependeu. Ela disse, não, Jay, não é que o trabalho ficou ruim, é que eu não consigo me acostumar de ter tatuagem. Eu digo, mano, e agora? Vamos remover isso aí. Daí vai lá e eu fazia a técnica de remoção nessa parte. Aí quando eu consegui remover a parte que eu tinha feito, acho que eu fiz umas 3 sessões só. Aí eu comecei a fazer o claro, ela disse, eu quero tirar essas rosas daqui também. Daí eu comecei a fazer. Aí a gente meio que ficou amiga, eu digo, não, vamos fazer, não sei o que, tem umas técnicas aí, as minhas loucuras, né? Eu digo, não, vamos testar e tal. E eu tava super empolgada, que eu digo, mano, isso aí vai salvar uma galera, né? Imagina. Então ela tinha uma puta tatuagem zona que eu consegui remover e as partes ficou manchadas, eu ia fazer camuflagem como se ela fosse sardas. Aí quando tava quase no ponto, ela resolveu fazer outra tatu em cima, que eu fiz. E depois eu fiquei sabendo que ela se arrependeu e começou a fazer laser. Ah, Só que assim, como eu sabia que ela era desse jeito, essa tatuagem que eu fiz muito fraquinha. Tipo, muito superficial. Quase que nem faz sobrancelha, sabe? Então, muito fine linezinho. pra Então, poder, se ela quiser pra remover fazer, depois. se ela quiser remover, ela faz uma sessãozinha de laser, vai sair isso aí. E quando você faz a remoção, ela sai 100% da tatu? Então, eu não fiz nenhum. Eu Ou fica ainda acho meio que eu. aquele... Não, 100%, acho que eu não consegui ainda. Mas Porque geralmente tem eu como? faço uma remoção pra cobrir, né? Então, Sim. tem partes, às vezes eu pego rostos, né? Eu vou fazer um rosto, aí passo uns traços no meio, assim, uns riscos, e eu não tem jeito, eu tenho que remover isso aí. Então, assim, traços, às vezes, já errei escrita, eu era a rainha de errar escrita. Então, assim, uma das coisas que logo eu aprendi, assim, ó, é resolver o problema que eu mesmo criei. Então, assim, para remover escrita, coisa que eu errei na hora, sombra que eu deixei muito escura, coisas assim, eu fazia, mas eu não. Essas tatuagens do peito foi as maiores Cara, pra que eu mim eu removi. achei que só dava pra remover com laser. Eu não sabia que Existe existia. várias técnicas Não de sabia que remoção. existia Existe técnica. várias. Tem jato de plasma, tem a remoção que os médicos fazem, que eles vêm raspando a tua pele.
Tem o laser, né, que é uma queimadura. Tem um outro tipo de laser, que também é uma queimadura. Daí tem uns produtos malucos também, que queima a pele, que também sai. Então tem um monte O de que você faz, qual forma. que é? Desses produtos? Não passo nada, não passo produto no braço. É o mesmo sistema de fazer uma tatuagem. Entendi. Da mesma forma que é feita a tatu. Acho que a galera tinha que pegar, pelo menos, ter uma consciência de que, tipo, tatuagem é foda, que se você vai fazer uma parada, o bagulho é permanente o resto da vida. Porque tem uma galera muito empolgada que faz umas paradas que você fala, mano, você vai se Tu vê arrepender, essa velho. galera que se tatuou aí, começou a se tatuar pra caramba, e pessoal mais novo, né? De funk, de tal. Tatuagem no rosto pra caralho. Tipo, mano, a cara é tipo, igual a muito figurinha. da vibe que tá no momento, assim, né? E aí tu vê que tipo, toda essa galera tá removendo agora. Você remove muito do rosto? Você tem muito cliente que procura pra tirar do Não, rosto? eu não faço muita propaganda de remoção. Eu vou voltar agora com a propaganda de remoção. Mas Sim. como eu sou meio... Ali eu fico meio com o pé atrás com o laser. Eu fazia essa remoção que ela trata a pele junto. Então não tem jeito de dar. Às vezes eu uso para alguns clientes que estão com cicatriz de laser para mim conseguir tratar essa pele, para mim conseguir tatuar. Mas eu sou ainda muito pé atrás com o laser, né? Mas eu tenho que voltar a fazer essa propaganda de remoção de tatuagem. Tipo, essa é a minha técnica de remoção, né? Então, sempre que você vai cobrir uma tatuagem, você faz uma técnica de remoção antes pra Não, tirar não um faço nível. antes. Eu já venho tatuando. Ah, já vai, entendi. Tem umas técnicas de tatuagem que o pessoal faz sessões de branco antes para clarear a tatuagem. Sim. Tem alguns que diz especialista e faz sessão de laser antes. Não, eu já venho e meto a tatuagem em cima. E quais são os locais mais doloridos pra fazer? Da sua opinião, assim. O pessoal mais sofre quando você vai fazer? Então, cada parte do corpo tem um lugar que mais dói. Então, no braço tem 3 lugares. 3 ou 4? 4. Não, é 3. Que é toda essa área aqui. Toda essa área aqui. Dói Nossa, demais. pra caramba. A minha aqui, ó. Essa parte aqui já deu pra caramba já. Toda essa área do pulso. Imagine. E a parte de cima do ombro. É só as do braço que são, meu Deus do céu. E aí começa outra, vamos lá, para peito. Peito, a parte que mais dói é essa parte aqui do meio. Que pega aqui assim, ó. Só de tu passar a mão e tu fazer isso aqui já, meu Deus do céu. Aí perna, coxa, eu acho que é um dos lugares que menos dói, mas dói pro lado de dentro da coxa, assim, mais para perto da virilha dói. É um lugar que pega pouco sol. Aí na perna, aqui na volta da canela e pro lado de trás, igual no braço, né? Que dói aqui e dói aqui, né? E dói Sim. aqui na volta. Então na perna também em volta da canela. E na canela também, a parte de baixo, onde pega a parte. Igual o braço também, que onde pega aqui assim. Então os extremos, eu acredito que é os lugares que mais dói. Sim. Nas costas é a parte coluna inteira. A parte que mais dói da coluna inteira é a parte que pega aqui embaixo no cóccix. Pro cliente dói mais cobrir uma tatuagem? Dói. Eu sempre tive essa dúvida, porque falavam, se me corrigir se eu estiver errado, que a tatuagem é uma cicatriz. Sim. E você tá meio que tatuando em cima de uma Então, o que vai fazer cicatriz. doer mais, vamos dizer assim, também é que a maioria das. Bom, eu pego muito cliente que acabou. Eu pego cliente que fez a tatuagem na mesma semana e quer cobrir. Então, Nossa. tá machucado, né? Eu tô tatuando em cima do machucado, tá dolorido. Você sabe, você Nossa, faz aí uma pra tatu, caralho. fica dolorida várias semanas, meses, às vezes. Uhum. Então, o cliente tá tão desesperado que quer cobrir já. Então a pele ainda não tá cicatrizada, então essa mesma tatuagem tá com 2 meses, que parece que não tá cicatrizada. A tatuagem tá cicatrizada com 3 meses, 1 ano. Então por isso que dói mais, porque a pele ainda tá fina. Mas se a tatuagem tem muitos anos, não dói mais. Não dói Ah, tá. mais do que doeu a primeira vez. Não Minha dói dúvida mais. era essa, uma tatuagem já Até de porque, 1 vamos dizer ano, assim, tu 2 pega anos. tatuagens antigas de 10 anos, a forma que a gente fazia tatuagem era muito mais bruta, as máquinas, as agulhas eram muito mais brutas, a forma da gente tatuar era mais bruto, então é bem provável que vai doer até menos. Né? Agora a gente virou tatuador good vibes, né? A gente dá chazinho pro cliente, acende incenso. Eu vi as fotos do seu estúdio, é muito bonito, velho. Aquele lustre assim e tal. Tem toda uma parada. É uma experiência. Não é só ir místico. lá e tatuar, né? É, Tem toda místico. uma A experiência. galera entra de no estúdio e tatuar sempre lá, fica. E onde é que você atende? É uma confusão ali no meu estúdio, porque é Penha, só que se tu bota no Maps é Vila Aricanduva. Só que a Vila Aricanduva fica lá pra puta que tem
perto da Fricanduva, então é Penha, tanto que o metrô Penha fica entre o metrô Penha e o metrô Vila Matilde. Uhum. Fica assim, entre os dois, caminhando do estúdio, tanto de um lado quanto do outro, se tu vindo do Penha ou tu vindo Vila Matilde, caminhando, dá 10 minutos até o estúdio. Ah, pode crer. Eu tô querendo sair de lá, né? Desde que eu fui pra lá, eu tô querendo sair de lá, mas... Mas você É quer ir isso. pra onde? Tem algum lugar já que você tá? Não sei, sou meio... Eu já quis muito ir pro Alphaville, aí conheci Alphaville, fiquei meio com o pé atrás, assim, por ser um local muito restrito, talvez eu fosse afastar os clientes. Mas eu gostei, achei uma pegada de interior lá. Aí eu penso bastante em... Maria Leimer? Não, Faria Lima não. Caralho, meu. Ai, como é que chama? Meu, não sou daqui, né? Como é que é? Vila Madalena, Não. Pinheiros. Pinheiros, porque muitos clientes meus são de Pinheiros. Então foi, pô, é da onde? Sim, Da interessante Pinheiros. ali. Então, Pinheiros, pensei. Só que assim, a única pessoa que eu tenho de amizade em São Paulo, que é o meu tatuador, a única pessoa que eu conheço aqui, que eu ainda posso pedir uma mão, ele é da Zona Leste. E agora o ramo da tatuagem teve uma queda assim, ó, que a gente caiu com a cara no Sério? chão, Por quê? 20º, milésimo andar, assim, tipo, caímos tudo de cara no chão. Mas por quê? Então a gente veio de uma fase na tatuagem muito boa mesmo, de tatuadores que ficaram milionários, que a tatuagem, quando eu comecei assim, ó, não era profissão, era pra ti, vamos dizer assim, ó, Uma é segunda renda. sobreviver, era pra sobreviver de arte, tu era riponga, né, tu é hippie. Então, era isso, tu ia conseguir ali manter o aluguel do teu estúdio, dificilmente tu ia conseguir manter o aluguel da tua casa, ter um carro, essas coisas que a gente faz hoje, normal, como se a tatuagem fosse uma profissão, era quase impossível nas antigas. Quando eu comecei, isso aí era tipo um sonho longe, sabe? Um tatuador que tinha uma casa própria, que tinha um carro, era um negócio, nossa senhora, né? Então, o tatuador tinha um estúdiozinho chumbrega ali, Quintal de casa, né? e uma casa para alugar quando o estúdio não era na casa, aí a mulher trabalhava, o pai ajudava, era todo um esquema, né? Coisa de artista riponga. Sim. E aí o negócio começou a subir de uma forma que a tatuagem se tornou uma profissão. Uma profissão que tu ia conseguir sustentar a tua família. Tanto que eu sustento a minha família, tenho 3 filhos. Toda a minha renda vem da tatuagem, né? Ajudo minha mãe. Então, toda a renda vem da tatuagem. Meu marido trabalha comigo, tem que me ajudar, não tem jeito, porque eu sou uma criatura que eu não consigo nem ir no mercado. Então, assim, toda a base por trás da tatuagem fica atrás, fica com ele, as crianças, a casa, tudo fica com ele. Então, não teria como eu dar conta sem ele, e por causa disso ele não pode trabalhar. Sim. Então, assim, toda a renda vem da tatuagem. Então, durante uns 6 anos para mais, a tatuagem teve assim, ó, tatuador poder comprar carro à vista. Eu comprei carro à vista, comprei 2 carros à vista. Construí uma casa à vista, tinha dinheiro, pá. Né? Nada de parcelamento e cartão, coisa e tal, né? Os móveis foda do estúdio. Antigamente a gente ia lá, eu lembro do meu primeiro estúdio, eu comprei uns móveis usados, fui lá na puta que pariu comprar uma maca. Então, assim, material top, tudo coisas que a gente não teria de jeito nenhum acesso. Né? Tipo, televisão zona, essas coisas assim, a gente não teria acesso, era para muito poucos tatuadores. O que aconteceu é que a maioria dos tatuadores conseguiu se beneficiar disso durante os anos. E do nada, após a pandemia foi muito boa para o ramo da tatuagem, muito boa. E assim que acabou a pandemia, que também está muito ligada com política, né? Que começou a coisa, né? O Brasil virou um esquema de político e tal, uma divisão fodida, e puxa para cá e puxa para lá e tal, e é isso, se tu fizer isso, eu sou desse. Bom, a briga aquela da política que você sabe que rolou. O governo trocou, e é normal, né? Eu já passei por outros governos. É normal quando um governo troca, a galera fica meio perdida sem saber o que vai rolar. E aí dá uma segurada, né? Em gastar. Sim. Mas isso geralmente é uns 3 meses. Então eu levei na boa, assim. Eu digo, não, normal, né? Política vai mudar, eu já estava preparada. Vai mudar de política, o bicho vai pegar, até a gente se adaptar e começar a ver qual é o nicho de novo. Véi, nunca mais voltou. Caiu ali nas eleições e Caralho. nunca mais voltou. E aí foi, eu fiquei esperando, não.
de repente vai demorar um pouquinho mais, né? Daqui a pouco uns 4, 5 meses e nada. E vai piorando, e tá piorando. E aí até eu me ligar de achar que de repente é comigo, que o meu ticket médio era muito alto, de repente é porque minhas tatuagens são muito caras, né? Sim. E aí foi vendo outros tatuadores que fazem flash day, né? Tatuadores que fazem tatuagem baratinha de R$ 100. Meu, todo mundo, tipo, maluco, todo mundo reclamando, estúdios grandes. Os caras fodão, tipo, com 300 mil seguidores, fechando estúdios top, os caras todo mundo, bom, na real, todo mundo. Isso de quanto tempo pra cá, você diz? Cara, agora Jay? que todo mundo, assim, caiu na real, assim, e disse, mano, a gente tá ferrado de verdade, faz uns 3 meses. Ah, já achei que era. Não, vende. Faz quanto tempo que trocou de governo? 2 anos, né? Eu sou Mas é 1 ano e horrível meio. de data. 2 1 ano e anos? meio. 1 ano e meio? 1 ano e meio? É, eu Então acho. faz isso. Faz exatamente 1 ano e meio que o bagulho começou Porque, na verdade, o certo é tu decolar. Tu tá no negócio que tá indo bem, ele vai melhorando, vai melhorando. Pô, Sim. né? Tanto que eu já tava ali, né? Pô, tu vou ter que aumentar o valor da minha tatu, né? Porque eu não tô dando conta. Então, tu aumenta. Porque, tipo, não tem como atender todo mundo. Então, pô, tu já tava programando de aumentar o valor das tatuagens. Eu já tive que baixar. Que é um negócio que não tem como acontecer. Tu tem que aumentar o valor, né? As coisas tudo aumenta, tu tem que aumentar. Não teve jeito. E aí, tá, não consegui aumentar, tipo, vou manter. Não tive como manter, deu uma baixada. E assim tá vai. baixando ainda, Vai né? baixando, isso daí vai para onde? E foi isso. Aí, além de baixar preço, o cliente caiu massa, assim. Mas não é eu cair massa. Deu atender 30 e poucos clientes no mês e atender 3 agora. Negócio absurdo. Caralho, eu achei que tinha. Nossa, velho. Não, Que absurdo. E sendo foda, assim, hein, ó, Jay? eu nunca tive problema com ter cliente. Tanto que eu não fazia nem propaganda. Os clientes vinham porque é exatamente isso. Cobertura, os clientes te procuram. Né? Eu não tinha quase concorrência. Hoje tem concorrência, mas mesmo assim a concorrência é pouca para um tatuador de cobertura. São poucos tatuadores perto dos outros tatuadores, tudo que tem. Então são poucos especialistas, ainda mais especialistas em cobertura extrema. Então, assim, como eu tinha pouca concorrência, eu nunca tive problema. Então, não tinha problema. Eu nem fazia propaganda, tipo, tráfego pago, essas coisas, nem pá. Não tava nem preocupada, e de repente aconteceu isso. E aí, até tu se ligar com o negócio, não, é comigo, né? Meu trabalho deve estar uma bosta. Geral, né? Eu olhava os outros tatuadores, e de repente eu caí muito, estou muito velha já, meu trabalho ficou para trás. Então, fui vendo, né? Tem alguma coisa rolando comigo, eu não tô fazendo marketing direito. Então, eu fui tentando me ajustar e tal, até eu ver um tatuador fala aqui, outro fala ali, outro fala ali. Eu digo, mano, é o geral. Aí os caras que eu admirava pra caramba, que tinha estúdio grande, falando a mesma coisa. Eu digo, putz, velho, é pior do que eu imaginava. Cara, agora você vai ter Se, que meio que se reinventar, vamos dizer porque se assim, né? era comigo, né? Eu tinha como dar um jeito, mas não é com todos. Você tem um e-book também, eu tava vendo, né? É um É livro. um livro, É um mas é um livro livro e-book. impresso Eu ou tenho o livro impresso e também um fiz e-book? o e-book. Ah, legal. Mas ele é. Nossa, eu devia ter trazido, né? Bem louco. Pra fazer o merchan, eu vi lá que tu colocou na Hotmart e tal, Sim. né? Ele é segmento pra ensinar as pessoas É uma das técnicas de cobertura. É uma muito das difícil. Meu, tem sei lá quantas. A última vez que eu contei as técnicas de cobertura, eram 14 suas. minhas. Tá. Uhum. Alguém deve usar, né? Tem outros tatuadores Sim, que sim. usam e tal, né? Cada um. Que assim, a gente simplesmente vai tatuando. E tu acha a tua forma de tatuar. Né? Uhum. Não significa que eu seja dona e que eu inventei aquilo. Alguém deve ter feito antes ou não. Mas Né? você foi meio Mas que se essas são as descobrindo, minhas né? técnicas. Não Ah. aprendi com ninguém, né? Vamos dizer assim. Uhum. E aí são várias e várias técnicas, junto isso, as técnicas de remoção também, as técnicas de camuflagem, aí é técnica de colorido em cima de preto e cinza em cima de colorido, e aí vai. Aham. Né, de fine line em cima de tatuagem pesada, então tem um monte E esse do livro é uma das técnicas só, porque é muito difícil ensinar a cobertura. Tanto que todo mundo me pede, tu vai dar curso? Eu disse, olha, eu dava workshop. O último workshop que eu dei de cobertura extrema, eu desisti de dar work. Por quê? Porque chegou no final, eu fiquei num sentimento, tipo, mano, a galera não entendeu porra nenhuma. E não entendeu, porque ninguém seguiu, entendeu? Ninguém fez cobertura, todo mundo ficou com medo pra caralho. Tipo, não, Jay, é muito difícil isso daí, a gente não vai fazer, não. Serviu pra galera não fazer besteira, né? Aham. E aí eu super empolgado, explicando um monte de coisa lá, técnica pro pessoal, o pessoal assim, ó. E eu, o que que foi?
Não, Jay, você é louco, isso daí é muito difícil. Eu digo, não, velho. Eu achava que era super fácil. E eram todos tatuadores que estavam Todos os no. tatuadores também não Caralho, os caras ensinam. ficam em choque. Não, né? não ensino tatuador. E outra, nem iniciante, assim, tipo, isso que é o difícil do curso. Que o cara já precisa estar bem colocado na tatuagem, já precisa saber de traço, de sombra, de tudo, pra ele pensar e fazer cobertura. Não é nenhum aventureiro que chega lá, como é que faz pra cobrir aí? Como é que é? Tipo, tem muita galera que me procura, o cara é iniciantão e quer fazer cobertura. Eu digo, mano, não é O cara, possível, o cara tá não. fazendo estrelinha assim já. E aí, quando tu dá Querendo cobrir. um curso online, não tem como tu ter tu conseguir segurar isso aí. É, isso que eu tava pensando. E aí, o que diferente. aconteceu também? Eu tinha um sentimento estranho sobre o curso online, desde que começou essas histórias. Eu falei, é coisa de bruxa. Eu tinha. Falar em curso online pra tatuador me dava um negócio muito estranho. Assim, eu digo, mano, tem alguma coisa muito errada com isso daí. Eu achava muito errado no começo. Ficava putaça com os caras. Aí, daqui a pouco eu pensei, putz, será que não é um negócio cego? Será que eu não tô com ciúme e tal? E foi. E eu continuava com essa sensação. E a galera me pedindo curso online, me pedindo. Meu, eu fiz um curso, paguei 40 mil no curso, com um influenciador aí desses coach, fudidão, que ensina, não sei o que. Cara grande aí. Fiz o curso. Quanto mais eu fazia curso, mais ódio eu tinha de curso online. E aí eu ficava puto, o cara falava lá, pô, tem um cara fudidão lá, só dava briga. Eu digo, não, meu, isso daí, vocês querem que eu minta pros clientes? Tipo, uma das tretas foi assim, quanto que tu ganha por mês? Meu, na época eu tava ganhando, sei lá, uns 30 mil. Aí o cara, então, tu vai esse é o marketing mais venda, tu fala que o tatuador vai ganhar mais de 30 mil por mês. Eu disse, tá maluco, filho? Tem condições não, tatua há 20 anos, cara, e tem muita coisa por trás para fazer eu ganhar isso. Não é todo mês também que eu ganho isso, né? Então, eu me achava, eu achava tudo muito mentiroso, sabe? Eu digo, meu, não tem como fazer esse tipo de marketing, é muito mentiroso. Então, tu não vai vender, então foda-se, então. Então, era uma treta. Aí eu não tive coragem, meu, fiz tudo, gravei, fiz os negócios, não tive coragem de vender, e eu tinha uma sensação que eu digo, meu, se os meus alunos frente a frente comigo, eu dando a mão para eles, eles não conseguiam entender essa peste. Tu acha que online eles vão conseguir? Não vão, velho. Aí eu ficava com essa sensação. E também é difícil você vender uma coisa que você não sente verdade naquilo, né? Pois é, Então, impossível para mim. É porque falam que o que do vendedor, né? Eu já sou ruim em vendas. Aí eu vou vender um negócio ele tem que acreditar que aquilo é bom, mesmo que ele não acredite. Ele tem que começar a pensar que aquilo é bom. Agora, se você vê uma coisa, se você. Meu, tem alguma coisa errada aqui. É que nem conceito quando você vai vender os negócios lá pra ele. Você sabe que o negócio é uma merda, mas tem que vender. Caralho, eu nunca ia conseguir fazer esses Você negócios. pagou 40 pau no curso e não foi a forma de lançamento, não, né? Foi um parecido. Do Érico Rocha. Não foi do Érico, mas o Érico tava junto. Tá. E eu já fiz o do Érico. Eu já tinha feito há uns anos atrás. É. Só que o do Érico foi uma sociedade que eu fiz, era uns 8 mil o curso. Uhum. E esse era online, esse era presencial, era uma mentoria. Sim. O do Érico foi com uma sociedade, a gente pegou outros 4 e aí a gente dividiu e tal, e não deu em nada. Eu fiquei, nossa, eu não conseguia assistir uma aula do Érico. Eu digo, meu Deus, velho. Ficava maluca. Ele fala muito devagar. Não, assim, fala e né? conta a história. Aí tu começa com, eu vou ensinar vocês hoje uma coisa muito importante que vai mudar a vida de vocês, toda aquela história e não sei o quê, sobre tal coisa. Aí tu ficava, legal, vou aprender tal coisa. Aí ele contava uma história totalmente maluca, aleatória. O vô da minha amiga de não sei quem que conheceu. Meu, uma história maluca, assim, aleatória. Aí tu ficava lá, pá, prestando. Ele é muito bom contando história, né? Mas mesmo assim me irritava. Chegou no final do negócio, tá aí. Ô, te juro, velho. Contava umas histórias, né? Pegou quase que nem. Daí falava a história, daí fazia quase que nem o Pablo Marçal. Ele usava uma outra coisa, mas é tipo, pegou a visão. É o código, pegou o código. O código. Pegou o código. Tipo, não entendi porra nenhuma. Daí voltava a aula de novo. Eu digo, não, sou muito tonta, não é possível, deixa eu voltar lá. Aí ficava nessa. Daí, acho que eu assisti umas 5 aulas só, não sei. Caralho. Não teve aquele pra assistir mais, né? Não, e tudo que qualquer coisinha, assim, era uma aula de autoridade, né? Tinha um negócio, olha, para vender você tem que ter autoridade. O que é autoridade? Autoridade é isso, é um médico, daí é lá a história do médico. Policial, daí tinha uma puta história de um policial.
né, Parecia que tava autoridade. mais enchendo linguiça do que... Nossa, enchendo linguiça, que era fácil, sabe? Porque o negócio era muito fácil de explicar, aí que tá. É muito como que tu tem autoridade. Então, as pessoas precisam acreditar que tu é bom naquilo. Então, para as pessoas acreditar que tu é bom naquilo, você precisa ser bom naquilo. Porque não tem como É ser simples, não dissertar. precisa fazer história Não policial. adianta tu ficar contando história furada aí que não vai adiantar. Você tem que... É isso que ele tinha que ter feito. É simples, a autoridade é isso. Vai estudar, caralho. Você é tatuador, então tu vai ter que entender desse negócio a fundo. Ah, mas por que não sei o que? Não sei. Não, vai ter que saber. Então, assim, né? Aí ficava rolando, contando umas histórias malucas, nada a ver. Daí, assim, no meio disso tinha 4, 5 histórias, assim. Aí passava para outra aula e não explicava exatamente. Disse, não, tá de sacanagem, que 8.000 esse negócio. Aí tá, eu fui no outro. Fui lá, fiz o curso no outro. O de 40. É, o de 40, né? Que era uma mentoria. Nossa, velho, eu fico Não, pensando. de 8 acho que é porque é muito barato, né? Vocês já ouviram essa história? Não, vou pegar na sua mão, vai ser ali e tal. Porque eu Aham. nunca entendi as coisas direito. Eu disse, não, mas se o cara me explicar, eu vou entender, né? E vou pegar na sua mão. O cara sumiu no bagulho, mandou um monte dos caras que eu nunca vi na vida ficar explicando. Fiquei Caralho. puta. Aí, no fim, perdi 6 meses da minha vida, passei uma raiva do caralho. Assim, ó, peguei uma. Eu tenho ansiedade, mas a minha ansiedade foi num nível absurdo. Foi num nível absurdo de eu ter crise de pânico ferrada, assim. Eu disse, não. E ele mandou eu diminuir a minha agenda. Disse, Jay, tu não presta atenção nas aulas porque tu tá tatuando. Às vezes eu deixava a aula rolar ao vivo e eu tô tatuando, mano, tô trabalhando. Ele dizia, porque tu não se dedica o suficiente, que tu não presta atenção nas aulas, porque tu tá jogando a tua atenção para 2 coisas ao mesmo tempo, ou tu é tatuadora, ou agora tu é aluna. Eu digo, caralho, meu, diminuir minha agenda na metade. Pra mim focar nessa porra. Quanto mais eu fazia, mais ódio eu ficava. Eu dizia, não, não é possível, velho. Não é possível, não é possível que os caras falaram isso. Aí ficava nessa, eu só discutia nas aulas. Aí chegou na metade, eu disse, não. E eu gastei pra caralho. Além de gastar os 40, aí na hora tu pensa, não, os caras vão fazer tudo. Porra nenhuma, tinha que pagar site caro, não sei o quê. O cara pra fazer o tráfico disso, não sei o quê, pra fazer o site, não sei o quê. O cara pra mandar coisa pro Fora o dinheiro que você WhatsApp. pagou no curso, né? Não, ia dar muito mais caro para fazer tudo isso do que o próprio curso. Para fazer essa parte de fazer o curso é muito caro. E é muita dedicação. É muito. Os caras que fazem hoje eu admiro quando eu vejo um negócio bem feito, tipo um curso. Tipo, eu já me vejo instantaneamente tudo que o cara teve que passar para fazer aquilo ali. Tipo, cara, o cara aguentou essa treta aí. Eu não aguentei. Sim, É muita coisa. Fora a agenda que você reduziu pela metade, que você Não. também perdeu dinheiro. Né? Aí foi uma briga e tal, resolvi sair do curso. Digo, ó, tô fora dessa porra aí. Aí queria meu dinheiro de volta. Já tinha passado 7 dias já? Não, meu, fiz 6 meses isso. Ainda devolve. Não. Devolveram. Devolveram? Devolveram. Caralho, Demoraram que pra foda, caralho, que mas me bom, hein? devolveram. Pô, Devolveram. pelo menos devolveu. Deu meio uma treta e tal. Eu reclamei ele é muito conhecido. Eu reclamei. Ah, você já meteu, fez Foi uns na stories ferida, né? lá, marcou arroba. Hoje é. O cara é bilionário, tem um monte de grana e tal. Pra ele não é Sim. nada isso aí. E fora que assim, o que eu aprendi no curso, eu não aprendi porra nenhuma. Eu perdi dinheiro pra caralho. E só Perdeu tempo. passei raiva, porque nada, não foi nada. Não, e daí eles, olha, veja bem, então a gente devolver a metade porque tu também tirou proveito. Eu disse, tirei proveito do quê? Gastei dinheiro pra caramba, ainda tinha treinamento em outros estados e fui. Então gastei dinheiro, perdi tempo pra caramba. Tempo não vou, a raiva que eu tenho é que eu perdi tempo. Sim. E aí não tem, mesmo que devolvesse ainda foi pouco ainda. Aí devolveram, né? Menos raiva ainda. Ele era... Mas eu vou te falar, eu saí com tanta raiva que eu disse assim, olha, quer saber? Foda-se, não quero nem meu dinheiro de volta, dane-se. Mas eu queria resolver, eu digo, pô, eu deixei meio curso, eu tinha uma amiga que queria muito, nossa, que era fanática pelo cara, tipo, ai meu Deus, como eu queria chegar perto dele, Aí eu pensei, pô, podia dar pra ela essa porra aí, né? Uhum. Aí eu tentei resolver com eles, pô, posso dar pra alguém, então, curso, ou a gente fazer, vocês me devolver, eu fiz a metade, me devolver a metade, eu queria resolver de alguma forma, como que a gente resolve isso aí? Sei lá, me dá um outro curso, eu queria resolver, não sabia como, mas queria resolver. Falei com eles como é que a gente resolve. Eles, tipo, foda-se, me bloquearam. Aí eu fiquei putaça, né? Tipo, os caras estão me tirando. Ai, nossos alunos são a prioridade, não sei o que, tudo aquele papinho, né? Aí a gente vai estar ali com vocês, como se fosse da família. Aí quando dá um BO, os caras, pá. E pegar na sua Olha, mão nada, né? Que pegar.
Nem quero sair fora, maluco. Ele é tatuador Não, renomado? não é um tatuador, não, Ele é gente. qual que você pode... É um maluco estilo Pablo Marçal ali, ó. Você pode falar o nome ou você me fala em off depois? Cara. Você pode falar. Não, posso falar sim. Fala quem... É o Wendel Carvalho, Ah, sei. sabe? Sei. Sei quem que é. É, tá na turma. Érico Rocha, Pablo Sim. Marçal, blá, 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 e essa galera aí. Até eu acabei fazendo curso com todos eles, eu acho. Você tem algum tatuador que você admira, assim? Não, ou que odeio você todos. segue? Bicho chato do caramba. Tô brincando. Não, uns gringos, sei lá, Cara, alguém não, que você fala, gringo cara, não não. sei, sei lá, Cara, é algum muito que, difícil. ou Eu que te, não admiro milhões de ou tatuadores. que Aqui do você, Brasil. no começo, você usou como referência, sei lá, não sei, sei lá, algum tatuador que pra Então, você... meu tatuador de início de referência, que eu era sequelada de. Oh, sabe aquela coisa de fã mesmo? Era o Marcelo Mordente. Eu fiz uma tatuagem com ele, que eu morro de dor, não senti nada. Eu fiquei assim, oi, o Mordente tá me tatuando, que nem uma louca. E aí, assim, foi o primeiro, assim, de admiração, né? O Mordente e o Amy James, do Miami Ink. Eu ficava, ai, meu Deus, o Amy James. Mas esse é lá de fora, né? E Aham. aí, depois foi indo, assim, dependendo dos estilos. Tem caras que eu tenho muito tatuador que eu admiro pela pessoa que o cara é, e pelos anos e pela história, né? Uhum. Tipo, o Jander, de Goiânia. Putz, é muito foda eu falar um monte de nome aqui. E aí é tanto tatuador foda. E o Jack Tatu? Verone. Tava me segurando pra falar isso, Quem? falou o Jack Tatu. O Jack das antigas? Não sei, é um cara que abriu 300 lojas na Ah, galeria. da galeria do rock, é o Aham. Jack, velho. Quando eu comecei a tatuar, eu fui lá no Jack. E aí eu tava iniciando a tatuar. Não tinha tatuadora na época, né? Daí eu fui lá Uhum. pedir emprego lá no Jack. Aí ele disse que eu podia ficar mais de body piercing. Eu digo, quero não. Aí acho que foi o único contato que eu tive com o Jack. Em algumas convenções eu tive algum contato, mas eu nunca tive contato assim de conversar com o Jack, não. Porque eu lembro nos anos 2000 foi a febre, assim. É, Tinha Jack, 3 lojas na galeria. Como é que é o outro? Que é o Ricão ali, que era o Ricaço, que aparecia na TV e tudo. O que é, Rafa? O... Tatuador de carro. Não. Esqueci o nome, daqui a pouco eu lembro. O Jack eu cheguei a conhecer ele só uma vez. Aí tem os só. tem um tatuador do Sul que é muito engraçado, que meu marido me proibiu de olhar as tatuagens dele. Por quê? Eu chorava toda vez. Eu não vou mais tatuar, cara, não é possível um negócio desse. Que era muito Que é foda. o Samurai, que é lá do Rio Grande do Sul. Os tatuadores do Rio Grande do Sul são muito foda. Samurai, o Clayton, o Tampa. Nenhum é do meu estilo, né? Nenhum é do. Eu trabalhei com o Clayton acho que uns 2 anos a gente trabalhou junto. Aí eu tenho o Tampa não vai com a minha cara, não sei porquê. Pô, Tampa. Mas, não, mas pode deixar. Eu já falei isso em outros lugares, que o Tampa não vai com a minha cara, e ele falou que não vai com a minha cara em outros quê? lugares também. Então, na real, a treta é o seguinte. A primeira convenção que eu participei, e também foi a primeira convenção que ele participou, e a gente participou na mesma categoria. Ele ganhou o primeiro lugar, eu ganhei o segundo lugar. E aí eu comentei, eu também era muito inexperiente, eu era uma tonta do caramba, nem sabia o que eu tava fazendo. Eu falei que o trabalho dele nem era New School. Eu não sei se ele ficou sabendo disso. Alguém, um mosquitinho, O pegou no tatuador ouvido dele. Jay falou que teu trabalho nem é New. Eu era uma coitada. Não que eu não seja ainda, né? Mas uma tonta, nem sabia de nada. Ele deve ter ficado puto já com isso, já começou aí, né? Já tinha uma gotinha de que essa filha da puta tá falando isso daí. Aí eu fiz uma convenção. Eu organizava uma conversão treta. Dava uma Harley Davidson no melhor do evento. Essa convenção era uma treta, velho, que ia vir os melhores tatuador do Brasil, assim. Como que o melhor vai ser melhor que o melhor, cara? Eu quase morria do coração nessa convenção, na moral. Eu não sei como é que eu não morri. Porque os caras, tipo, batiam na minha cabeça, né? Tipo, vinham me cobrar, o que eu tenho a ver com isso? Daí tinha jurado e tal, eu só organizava o bagulho, mas era treta, eu quase morria do coração. Então era o melhor dos melhores entre os melhores, era muito difícil. E dava uma Harley Davidson, os caras pesadaço vinho mesmo, né? E aí o Tampa, tipo, tinha ganhado o prêmio na Tatuíque, que era aqui em São Paulo. Eu fazia uma convenção, era uma convenção relativamente pequena, só que o prêmio era o maior, era o maior prêmio já dado em convenção no mundo. Qual que era? Era em Gramado. Não, o prêmio, qual prêmio? Uma Harley Davidson. Harley Davidson, pode crer. Então nunca ninguém tinha dado prêmio, nenhum desse tipo, assim, sabe, prêmio grande. E aí
a galera caiu em cima de nós, assim, tipo, como assim, né? Sem patrocínio, sem nada. E aí também ia os tatuador foda. Aí o que aconteceu? Os caras ganhavam. A maior convenção do mundo era a Tatuíque. Ali que os melhorzão, eram as foda, eram as loucura, né? Tatuíque. Aí os caras ganhavam o prêmio na Tatuíque, na minha não ganhava nem terceiro lugar. Aí, como assim eu ganhei prêmio na Tatuíque, nessa convençãozinha de bosta aqui, não ganhei nada? Eu digo, velho, como assim? Vocês estão todos aqui, né, caralho? Tipo, tá o melhor do melhor, junto com o melhor do melhor do melhor, e aí o que a gente faz? É tipo, os jurados quase infartavam. Eu tinha dó dos jurados, tipo, vou chorar aqui. Tipo, nem os jurados sabiam o que fazer, porque, era muito de olhar, assim, erros, assim, muito pequenos, os caras quase com lupa em cima das tatuagens, assim, é Aquele errinho pra loucura. poder diferenciar, né? E não tinha, tu vai olhar duas coisas, assim, perfeitas, e tu vai, mano, escolher isso aí, é meio que unido unité daí. Aí, só que aí os caras não ganham, o que acontecia? Concorria a Harley, quem ganhasse o primeiro lugar. Concorria a Harley os primeiros lugares. Aí os caras ganhavam o segundo lugar, ficava o putaço, né? Ganhava terceiro lugar, o cara queria tacar o prêmio na minha cabeça. E aí o Tampa, que eu me lembro, ele não ganhou prêmio. Mas não foi por isso, porque durante a convenção também teve uns bafafá estranhos. Assim, a galera queria acabar com essa minha convenção. Né? Era uma convenção que dava muito risco para as outras convenções. Eu era uma tonta inocente, nem sabia o que eu estava fazendo. Mas a minha missão era, tipo, que eu queria dar um prêmio legal, que eu achava que nossa, tatuador tatua pra caralho, merece um puta prêmio. Minhas ideias eram mais pra frente, dar um motorhome de tatuagem, né? Então, eu achava que merecia, achava um absurdo o cara ir lá e ganhar um troféuzinho, né? Dedicar tanto, né? Ficar dias lá se ferrar. Então, essa era a minha ideia. Achei, nossa senhora, os caras vão me amar. Eles queriam muito me dar uma facada. E aí, porque o que aconteceu? Os caras, por nunca ganhar nada, acharam que essa convenção era algum tipo de bem bolado, que era alguma falcatrua, entendeu? Sim. Que era alguma brasileira bicho desconfiado. Entendeu? É assim, ó, esmola demais, o santo desconfia. Foi isso que rolou. E as outras convenções começaram a me queimar, a dizer que era mentira, que não tinha Harley nenhuma, que o prêmio já era de tal tatuador, que era do meu tatuador que estava participando, que era o Verani, que era um puta de um tatuador, e que, aliás, ele ficou na final e quase me matou do coração. Eu quase chorei, porque eu queria muito que ele ganhasse, ao mesmo tempo eu não queria que ele ganhasse, porque ele era meu tatuador e ele era meu amigo, e todo mundo ia dizer que Aquele conflito interno, né? Velho, aconteceu 2 vezes isso comigo nessa convenção. Eu ia pros cantos e chorava, assim, ó, porque eu queria muito que o cara que era meu amigo ganhasse, meu tatuador, cara que trabalhou comigo, só que se esses caras ganhassem, ia ficar aquela coisa assim, sabe, amigo da dona, não sei o quê, papapá. Mesmo todo mundo vendo que não, era só ver o trabalho, né, cara? Era só ver o trabalho dos caras, dizia tudo. Sim. Então, assim, eu passava muito aperto nessa convenção. E aí, nessa convenção, na minha primeira, tava o Tampa, e eu andava no meio dos stands, olhando os trabalhos e tal. Eu lembro que eu tava andando e ele cobriu o trabalho, assim, sabe? Me olhou e... Aí eu fiquei, tipo, oxi. É recalque. Mas não, tipo, sabe, talvez tenha sido sem querer e tal, tipo, oxe, nada a ver. E ele Sim. me olhava de cara feia, reclamava e não sei o quê. Todo mundo reclama, né, tá? Aí passou-se um tempo, ele me olhava, eu chegava num lugar, ele saía, me olhava feio. Mas eu não tinha feito nada. Mas vá saber se não falaram que eu fiz alguma coisa também, né? Aí ele tava numa convenção com 3 amigos meus. E aí alguém falou meu nome. Não sei o que, a Jay. Não gosto dessa louca aí. Ela se acha. Alguma porra. Aí o cara, que aliás é meu tatuador e meu professor, aproveitou a deixa, né? Imagina falar de mim pra ele, né? Aí a deixa perguntou, mas por quê? Tipo, se fazendo de louco, como se ele não me conhecesse. Não sei o quê. Não, mas por quê? Eu não sei, não vou com a cara dela. Tipo, o cara, daí ele viu, eu não tem motivo nenhum, é simplesmente que ele não gosta de ti. Tá tudo bem. Ninguém é obrigado a gostar de ninguém, né? Às vezes. Mas, de qualquer forma, assim, tem muitas atitudes dele que eu também não gosto, mas eu curto o trabalho dele, é muito foda, não tenho o que dizer. Muito foda. Pra mim, ele é o melhor tatuador do Brasil. Separar a Pra pessoa mim, ele é um dos melhores tatuadores do mundo, aliás. Sim. E aí, o tatuador que eu chorava quando eu vi o trabalho, porque eu queria fazer igual, eu digo, um dia eu vou fazer igual esse louco faz, só que em cima da cobertura. Essa é a minha noia. Que eu vou tatuar igual ele em cima da cobertura. Mas todo mundo disse, tá ficando doida. Vou. Não deu certo, não. Aí chega, não, não sei, cara. Tô velha já, a gente não aprende mais. Velha, pô,
Pois é, mas é Já velho no fala. meio da arte, assim, sabe? Tu vem muitos anos fazendo daquela forma. Então, tu meio que. É igual tu aprender a dirigir, tu aprende de uma forma, é muito difícil tu aprender de outra. Uhum. E é muita informação, parece que o bagulho não entra mais na cabeça. Entra e de repente, cadê? Não tá mais aqui, sumiu. Não entra mais, tá muito cheio de tranqueira na cabeça. Não Sim. guarda mais. Ô, Jay, você falou que você gosta muito de filmes de terror, né? Mas você assiste, assim, vários, você é Então, já fui. O que que assíduo, assim, aconteceu? O que que de aconteceu? ver. Até, pra mim, filme de terror é até anos, sei lá, no 80 e poucos. Ah, passou daí já era. Não, até assisto, cara, mas aí essa época ali, anos 80, 90, 2000, era a época que a gente ia na locadora, né? Sim. Quando eu tinha o quê, uns 13 anos, a minha mãe me proibiu de alugar filme pornô, eu ia dizer, ó. Podemos Não. falar sobre isso. Não alugava filme pornô. Filme de terror, ela me proibiu. E aí, mas virou tráfico, entendeu? Eu dava um jeito de conseguir um negócio de terror. Então, todos os filmes de terror que tinha na locadora, eu olhei, todos. Então, esses filmes antigos, tudo eu olhei. Agora, pra cá, eu ainda olho, mas eu fico muito. Eu sempre, que bosta, velho. Sabe? Aham. Nunca. Todo mundo muito burro, né? Sempre todo mundo é muito burro no filme de terror, né? Esse que é o legal do filme de terror, que tu pode ficar Aham. xingando, não, tá de saco, vai descer nessa porra desse. Não, velho, ninguém que vai. Ai, vou sair, um barulho, vou sair aqui no mato da floresta, eu entrar na floresta. Ô, Jay, Deixa eu ver ali o que tá diabo? rolando. E qual é o seu Esse que é top o 3, top. assim, de filme de terror? Puta, top 3 de filme de terror. Aqueles ligação afetiva, assim, tá? Passou. Ligação afetiva, assim, paranoica, né, com um filme, coisa de autista. Rainha dos Condenados, eu vi por um ano todo dia. Drácula de Bram Stoker, eu não sei quantas vezes eu vi muitas vezes, eu sei todas as falas, não tenho ideia de quantas vezes eu vi Drácula de Bram Stoker. Entrevista com Vampiro, dá pra ver que eu gosto de filme de vampiro, né? Uhum. Falando isso, tô assistindo a série agora que lançou a entrevista com o Vampiro. Série, Entrevista com Vampiro. Tem a Não, série agora? Tem a série, mano. É tipo Alright. uma releitura, né? Os caras não avacalharam no negócio. Quando Não, faz mesma esses coisa de negócios... pegada. Fico com medo. Um que eu fiquei com medo de olhar foi o Cemitério Maldito, que eu também amava Cemitério O Maldito. remake, você disse. Fiquei com medo de olhar o remake. Não, é a mesma coisa. boa. Que eu olhei o 2 e era cagado já. O 2, o primeiro Tem o Cemitério Maldito e tem o Cemitério Maldito 2 que já avacalharam. mas eu acho o 2 E a- legal, pô. E o remake, depois eu não tive do 1, eu já não tive coragem de olhar. Eu digo, né, os caras avacalharam já nisso daí. Não vou olhar, não. Eu vi o remake daquele Poltergeist. Hum. Lembra que você chegou a assistir Poltergeist? Da menininha lá na Sim. TV de tubo? Mano, era uma TV de LED, velho. Gostei. Eu falei, porra. Gostei. Não, mas tá, merda. pra época. Gostei, não. Teve umas séries aí que eu achei muito pancada. Teve uma que eu me arrependi pra caralho de ter olhado, que eu digo, mano, nunca mais vou dormir na minha vida. Mas Que o que? porra, Diz que é fiquei muito- passando mal. de susto ou de De ruim? medo. E o Qual- negócio, qual? não é nem medo, é um negócio que tu fica com um bagulho ruim, assim, sabe? Qual? Tu Você fica lembra com o uma nome? energia ruim. Mariane. É novo isso aí, né? Não, uma Eu acho série. que é francês, se eu não me É uma engano. série da Netflix. É, boa. Sério? É boa? Eu nunca vi isso. Cara. É que a gente aqui é viciado em filme de terror. velho. Hoje não tem mais muito, mas tem umas séries Eu. legais. Até a casa. A Casa Real, né? Casa Residência Monstro? Não, Residência Will. Casa Monstro é assustador também. É Residência. Eu não É sei Residência porque. Will, É eu acho. Residência- Hill, É né? porque tem Tem o dois, filme né? dele. É que tem o filme dele também. O filme é muito bom. Que é Rose Red. É Não, muito não vi. bom, Rose Red. Mas hoje em dia, assim, eu acho E tem que uns 3 filmes dessa casa. Que existe essa Ah. porra dessa casa maligna do coisa. E daí tem a Rose Red, que é muito bom. Mas hoje em dia, assim, o que pega mais é o suspense do filme, não Sim. a sangue escorrendo, Sim, a não. gritaria. É aquele suspense de... Sim. O que ganha, assim, pra mim, assim, no terror, assim, acho que até mais esse suspense, aquela Sim. coisa de, caramba, o que vai acontecer? Será que isso é paranormal? Será que isso é Eu alguém que sempre tá curti fazendo? filme de vampiro e de lobisomem também. Filme de lobisomem eu Ou amo. muito bom, aquele antigo Lobisomem em Paris. Nossa, Nossa, esse é...
É muito bom esse filme. Lobisomem Nossa. americano e um lobisomem americano em Paris quebra pau. Sim. O lobisomem também, que foi um dos últimos com o Vinícius Del Toro, também é muito bom, né? Uhum. Achei muito. Tipo, a cena, a história. Lógico, o lobisomem é uma bosta, né? O lobisomem é nada a ver. Tipo, parece os lobisomens das antigas, que eles vestiam o cara e botavam. Mas a história é muito boa e o. Lembra aquele lobisomem do... E a imagem ficou muito linda, né? Ficou muito Sim. assustador das antigas, ficou muito bom. Lembra aquele lobisomem do Lucas Silva e Silva, lembra? Na lua, aquele capuzinho. Oh, mas eu tinha medo dessa porra igual. Pô, pra caralho! Você que falou que gosta de uns filmes mais dos anos 80, mas tem um novo que saiu, tem na Netflix, chama O Mal Que Nos Habita. Eu assisti essa semana, é muito bom. Cara. Eu O Mal Que olhei e Nos fiquei Habita. no ódio dessa porra. Você assistiu já? Fiquei, nossa, velho. Você É não o, gostou? é o do. Dos É, dois irmãos que moram num sítio lá, que tem um moleque cara possuído. E cara, mó ódio, eu fiquei com esse filme aí. Mas ódio de quê? De ruim? Eu achei ruim demais. Eu achei foda Tá demais. de sacanagem. Todo mundo ficou dizendo que isso aí era bom, acabou o filme. Meu marido se olhando, disse, tá de sacanagem. Outra que eu passei um ódio no filme foi A Bruxa. Ah, É que A Bruxa é um filme meio falam parado, bem né? desse filme, A mas eu nunca Bruxa me assisti. fiquei no ódio. A Bruxa de Blair fiquei no ódio. Qualquer coisa que tem bruxa parece que me avacalha, né? no primeiro, você achou ruim? O primeiro? Ah, o primeiro é bom pra caralho. É que o primeiro, eu acho que assim, é que se eu falar, eu vou dar spoiler, né? Achei Mas que não tem história. Aí É. O filme é de É, 25 a anos atrás. brisa, na verdade, eu acho que foi assim, na época quando eles se lançaram como se fosse uma história real. Então, hoje em dia a gente sabe, né, que não, mas na época ficou essa coisa. Então você assistia meio que imaginando que realmente aconteceu, que acharam as fitas da galera que se perdeu na floresta e tal, o assim. foda é que tu fica o tempo inteiro assim, caralho, o que que vai acontecer? Qual que é? Só que daí acaba o filme e tu fica, tá, e aí? É. É, Mas então. eu acho que a pegada do filme é exatamente essa. É te não tem instigar final. a você ficar. E aí você. Porque você passa o filme todo adrenado. Porque você sempre acha que vai acontecer alguma coisa, mas não Puta, acontece. a bruxa tá não aparece, me dá uma raiva. Caralho, Então você tem problema com os finais ruins, É. então, eu percebi. Porque Um o Mal do- Que um Nos do Habita final, tem um assim, ó. final meio... Puta que Que pariu. pode... Assim, é Acabou meio... e tipo, bah. É, Outro filme de terror que eu digo, mano, não é possível. Até hoje eu não tenho paz na vida por causa desse final. É o Nevoeiro. Cara, como eles tiveram Ah, sim. coragem de fazer aquele final. Eu não acredito que os caras tiveram essa coragem. Nevoeiro que eles ficam no mercado lá, Sim. que... Como que é o final que eu não lembro? Puta, Foda-se spoiler. velho. Tu olhou, né? Não, eu Não, o vi, final, mas eu ele tá não com o lembro. filho, é a mulher dele. Eu não cheguei a ver o Nevoeiro. Ele tá com o filho, ele tá com umas 3, 4 pessoas dentro do carro e uma arma. Aí, mano, bicho do caralho lá e o mundo acabando. E, tipo, mano, não vou morrer na mão desses demônios aí que vão me comer inteiro vivo, né? E os caras decidem que vão se matar. Aí ele tem uma arma e a arma tem 3 balas. Não daria pra ele, né? Aí o que que ele faz? Ele mata o filho e os outros tudo. E aí ele vai pra rua, abre os braços pro bicho vir e grudar ele, né? Ele ia se submeter a morrer, ter aquela morte horrível. Quando ele vai e abre os braços, Passa o Nevoeiro. vem o exército. Mano, que ódio dessa porra. Aí o maluco faz assim, ó, e cai de joelho, assim, não. Digo, puta que eu não acredito. Esses caras são os caras mais filha da puta de filme de terror que eu já vi. Eu digo, mano, Puta. como os caras tiveram coragem de fazer um final desgraçado, maldito desse? Caralho, velho. Nossa, é revoltante, Mas é o né? negócio. O filme em si eu acho que não era bom. O final foi tipo, quê? Não acredito nisso. Eu Não assisti, creio. mas eu não lembrava, mas depois você falou de que tava no carro com as crianças, eu lembrei. Na hora eu falei, não, pode crer. Ele Puta vai que lá. raiva desse filme. Jay, muito obrigado pela sua participação. Mano, papo muito foda. Gostei pra caralho. E, meu, deixa suas redes sociais aí pra galera, o pessoal que quiser encontrar, alguém que fez besteira aí no corpo aí que precisa. Todo mundo fez, né? Mas se não fez, vai ter que fazer uma tatuagem do zero, É. uma coisa mística também, né? Uhum. Porque eu trago pra fazer uma energia legal Sim. também, faço tatuagens místicas. Então, o meu Instagram é jbruxa, tatu. Se procurar a bruxa das coberturas também vai achar. E é isso, o que eu uso mais é o Instagram. E aí o resto tudo tá lá. Facebook você não usa mais. Não uso. Ninguém mais usa o Não Facebook. uso.
Aí e até tem o TikTok, né, gente? Mas tá lá, que tipo, de vez em quando eu É que posso. a gente é velho, a Não gente não consegue trabalho usar muito. Não, eu já mal TikTok. consigo usar o Instagram, né? Tem essa coisa toda de, tem que fazer conteúdo, trends e tal. Eu não consigo acompanhar, não. Eu já acho maior Isso é treta. coisa pra 18, 19 anos. Mas a gente tem que fazer, não É. adianta, né? E aí, pra mim, a maior é isso, é o Instagram. Aí dentro do Instagram, tu vai achar ali, né? Que geralmente pra falar comigo é direto no WhatsApp. Tem o link lá e vai direto falar comigo. Vai falar comigo, né? Não tem essa de falar com o secretário, que não não. sei o quê, não sei o que, é O direto comigo. assessor. É tal. diretamente com a bruxa. Diretamente com a bruxa. E uns trabalhinhos de bruxa. Nada Faz aí, de não, feitiçaria, acabou, nada feitiçaria de só na tatuagem. Meu, até já pensei algumas vezes, mas, velho, eu não sei, não sei. Talvez um dia esteja preparada para os trabalhos de magia. Meu marido me largou, faz uma poção aí mágica pra mim, pra ele voltar. Não, essa não, essa daí não, essa não. Eu abro os caminhos da pessoa para ela achar uma pessoa melhor. Rafa, mais alguma pergunta, mais alguma Não, coisa? só quero agradecer, Jay. Obrigado. Valeu. Puta papo foda. Espero que você tenha gostado, se sentindo Top. bem. A gente é meio maluco, mas a gente é. O importante aqui é pra gente o convidado se sentir confortável, tá? Que da hora. Você ter se sentido confortável. Vidal, mais alguma pergunta, alguma dúvida? Não, mano, eu sou o cara de agradecimento. Queria agradecer a presença aí. Valeu por ter Valeu. colado. E, mano, conversa foda. Obrigado, é isso aí então, né? Vamos encerrar. Dá aquele isso. recadinho final pra gente, Rafa. É isso, galera. A gente tá encerrando mais um Namaracash. Segue a gente nas redes sociais, no Instagram, Facebook, TikTok, no X, no X, antigo Twitter, não o Xvideos, tá? Mas se procurar o X? Pimentinha lá. Eu não. Não, Eu Como não. é que chama que é o Twitter do Facebook que eu tô? O negócio tá virou bombando. X, Twitter do virou Instagram, Não, né? é o Trends. É. Do Instagram é o Trends. Ele tá bem, é bem legal. É legal. A gente tem Trends? Teremos. É legal. E é isso. E, meu, curte o vídeo, compartilha se você gostou do nosso conteúdo. A gente também tá nas plataformas de streaming. Streaming não, né? De música, né? Streaming não, a gente ainda não tem episódio. Logo no mais. Netflix. Mas a gente tá no Spotify, a gente também tá no Deezer e no Amazon Music. Então é isso. Falei tudo? É isso aí, Tudo se certo. inscreva no canal. Já falei, já. Já falou já? Falei. Então vou falar de novo pra poder ficar Pra memorizado, né? enfatizar, É, né? exatamente. É isso. E qual a sensação, Rafa, de fazer o podcast? Fala pra mim. É uma delícia, cara. Ficar fazendo fofoca. É uma delícia. Mas é E, isso. mais uma vez, Valeu. obrigado pela Obrigada. participação, tá? E é isso aí, né? Obrigado, Guidão. É nóis. Aqui com a gente aqui, nossa produtora. Obrigado, Rafa, mais uma vez por tudo. E é isso aí. Falou, galera. Até a próxima. Falou, galera. Yo.